Muito bem, estamos de volta. Você ligadinho na programação do Olhar TV, eleições 2020, debate com os candidatos a prefeito de Alvorada, tá certo? Você então já pode compartilhar o link aí, chamar seus amigos, compartilha no grupo aí, chama aquele amigo que não quer saber de política, aquele que não quer votar, aquele que vota em branco, é para ele esse link, tá? Manda um vídeo aí para eles, vamos acompanhar nossa programação, vamos saber o que diz cada candidato aqui, tá bom? Eu vou iniciar já fazendo um sorteio da ordem de apresentação, eu vou sortear o candidato e ele vai se posicionar nas mesas aqui, pode ser de lá para cá, tá bom assim? Então vamos ver quem é o primeiro sorteado aqui, para você que está ligadinho com a gente ao vivo aí. Um abraço pessoal da Rádio Acácia, também acompanhando a gente pela rádio. Pessoal da Rádio Celeste também na 87.7, transmitindo ao vivo para a gente aí. Primeiro candidato aqui, conforme o sorteio, candidato Douglas Martelo, por favor. Douglas Martelo vai ser o candidato número 1, a produção anota para mim lá, por favor. Pela ordem então, o primeiro candidato Douglas Martelo. Segundo candidato pela ordem de sorteio, candidato Juliano Marinho, por favor. Júnior Caminhoneiro, por favor. Candidato Valmor Freitas, por gentileza. Política, né, pessoal? Você sabe como é que funciona a política, sabe como é que funciona tudo, né? Sabem melhor do que eu. Estamos aí apresentando para vocês, né, candidatos a prefeito de Alvorada. Lembrando que Alvorada tem 6 candidatos, todos foram convidados, né? Devidamente convidados, todos com antecedência. Está faltando 2 aqui que até então não me disseram por que não vieram, não mandaram nenhum recado, nada. Vou dar um tempinho aqui, de repente eles chegam ainda, tá certo? Mas vamos, em respeito a vocês de casa e aos nossos amigos que já estão aqui, vamos dar sequência no nosso debate e vamos dar início, tá certo? Eu sorteio então pela ordem, primeiro Douglas Martelo, depois Juliano Marinho, Júnior Caminhoneiro e Valmor Freitas, tá certo? Eu vou sortear um tema agora para que vocês tenham 2 minutos para fazer a sua apresentação e falar sobre um tema que eu vou sortear agora, tá certo? Então, o candidato Douglas Martelo, 2 minutos para apresentação e vai falar sobre saúde. Bom, primeiro, boa noite, cumprimentar o Olhar TV, cumprimentar os candidatos, cumprimentar principalmente quem está em casa e vai acompanhando certamente interessado em saber os rumos, o futuro de Alvorada. Também lamentar a ausência da candidata do PT e do candidato Apolo, que lamentavelmente não respeitaram a democracia, não te respeitaram. Porque quem quer governar a cidade tem que debater com ela. Isso mostrou o desrespeito dessas 2 candidaturas para a cidade. Nós estamos aqui hoje, eu sou candidato a prefeito, decidi ser candidato a prefeito da cidade, porque a Alvorada tem que mudar. A Alvorada não está bem. Há mais de 27 anos, o mesmo grupo político se reveza no poder e o resultado da cidade é só olhar. A Alvorada não vai bem. Somos um dos últimos lugares do PIB per capita, somos uma cidade insegura, somos uma cidade que não tem bom serviço de saúde, temos um dos piores na região metropolitana. Por isso, nós construímos um plano de saúde para resolver o problema de verdade. Fazer voltar o posto de saúde a funcionar. Hoje o hospital é superlotado porque o posto de saúde não usa. Nós faremos o posto de saúde funcionar. De que forma? Nós iremos fazer a consulta, o diagnóstico e o tratamento no posto. Nós vamos fazer lá que o remédio esteja lá no posto de saúde, através da descentralização da farmácia. Também vamos ampliar o atendimento de alguns postos de saúde até às 24 horas. Isso é possível. Vocês podem ter certeza que eu lá na prefeitura vou cobrar fortemente o hospital de Alvorada, a direção do hospital que atenda bem a nossa população. O alvoradense merece ser bem tratado, merece ter um serviço de saúde de alta qualidade. Chega de Alvorada ficar para trás, é hora de andar para frente. É para frente que se anda. E esses 2 candidatos tradicionais da nossa cidade não podem ofertar isso para a cidade, porque já governaram e não mudaram a área da saúde. Por isso eu quero ser prefeito, para mudar de verdade a Alvorada e melhorar a saúde do alvoradense. Pela ordem para fazer a sua apresentação, candidato Juliano Marinho, 2 minutos. E o seu tema é funcionalismo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite e parabéns ao olhartv.com, os demais veículos de comunicação que acompanham esse debate. Boa noite aos meus colegas candidatos a prefeito aqui da nossa cidade. Quero lamentar profundamente o desrespeito dos 2 candidatos que fugiram do debate. Fogem do debate e fogem do povo de Alvorada. Governaram Alvorada por 2 mandatos cada um e são extremamente desrespeitosos ao tratar a prefeitura de Alvorada, uma como prêmio de consolação e outro como espaço de poder político. Não é isso que Alvorada merece. Alvorada merece um prefeito que more na cidade, um prefeito que tenha respeito pelo seu povo, um prefeito
que seja dedicado a resolver os problemas da cidade. E não um prefeito que foge do debate, como fugiram ao longo dos últimos anos. Uma abandonou a cidade, o outro a deixou completamente abandonada. E isso nós temos que mudar. E tenho convicção que no próximo domingo é isso que nós vamos mudar. Não é à toa que estão aqui os 4 candidatos que representam a mudança. Não é à toa que estão aqui os candidatos que têm proposta para mudar a cidade. Então eu quero te convidar a acompanhar esse debate e quero te convidar a cobrar explicações do porquê que os candidatos que já governaram a cidade e não resolveram os problemas fugiram do debate hoje. Assim como fugiram de todos os debates que a Alvorada passou ao longo dos últimos anos. Todos. Em nenhum dos debates dos nossos grandes problemas, qualquer um deles esteve à frente. Foi assim quando nós ficamos uma semana sem água, foi assim com os problemas no hospital da cidade, foi assim quando fechou a DPPA, foi assim quando fechou o CRVA. Eles não têm nenhum respeito pela cidade de Alvorada. Mas nós temos, queremos fazer um grande debate, e queremos te convidar para conhecer as nossas propostas, porque nós temos que mudar muito a nossa cidade. A nossa relação com o funcionalismo público tem que ser de valorização. A nossa relação com o servidor público tem que ser de respeito. A nossa relação com o servidor público tem que ser com dignidade. Seu tempo, candidato. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, candidato Juliano Marinho. Pela ordem, candidato Júnior Caminhoneiro, 2 minutos para fazer a sua apresentação. E seu tema é segurança. Boa noite, Carlos Soares. Boa noite. Vou tirar a máscara aqui. Boa noite aos colaboradores do Olhar TV. Boa noite, demais candidatos. Boa noite à população que está nos assistindo. Meu nome é Alceu Júnior de Farias Barra. Eu moro em Alvorada desde que nasci. Eu sou conhecido como Júnior Caminhoneiro porque caminhoneiro é a minha profissão. Eu sou casado com a Raquel há 21 anos. Nós temos 3 filhos e os nossos 3 filhos estudam nas escolas públicas de Alvorada. Eu duvido que algum dos outros candidatos tenha filhos na escola pública. Eu duvido que algum dos outros candidatos usem o SUS em Alvorada. Eu duvido que algum dos outros candidatos andem de ônibus em Alvorada. E é por isso que eu, que ando de ônibus, uso o SUS e tenho filhos na escola pública, resolvi ser candidato a prefeito de Alvorada. Por quê? Porque aqui em Alvorada nós estamos cansados de tanto cinismo, de tanta promessa vazia, de tantas máquinas eleitorais milionárias, de tanto bandeiraço em pandemia, de tanto essa gente nos enganar. Então, resolvi, eu, da periferia de Alvorada, nascido em Alvorada, que conhece e sente na pele, tem vivência, e sabedoria vem da vivência. Tem gente aqui que, se foi pobre algum dia, faz muito tempo e esqueceu como é que é. Então, estamos aqui num ambiente que é um ambiente luxuoso, um ambiente que não é da população de Alvorada, porque o povo não vem aqui, porque sequer é convidado, um ambiente onde se gastou muito dinheiro do nosso bolso para ser construído, enquanto a nossa população não tem uma moradia digna, não tem sequer um saneamento básico, não tem um médico no seu posto. Então, nós queremos mudar a trajetória dessa cidade, mudar os rumos da cidade. E eu te convido, cidadão de Alvorada, venha conosco mudar os rumos dessa cidade. Nós queremos seu tempo, candidato. Uma cidade para todos, uma cidade das pessoas reais da cidade. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Júnior Caminhoneiro. Próximo candidato, então, Valmoro Freitas. 2 minutos para a sua apresentação e o seu tema é habitação. Boa noite a todos. Primeiro, a minha saudação especial e meus cumprimentos ao Olhar TV pela iniciativa de propiciar esse grande ambiente democrático. Esse grande ambiente que permite, mais do que um debate, uma apresentação de ideias e de propostas. Como os demais, lamento sim a presença dos outros 2 candidatos. Mas como tem sido tônica da nossa campanha, se não vieram aqui defender suas propostas, vamos nós, mais uma vez, falar da gente, falar daquilo que nós estamos propondo. O Valmor tem 41 anos de idade, sou advogado há 16 anos. Não ando mais de ônibus, mas andei muito de ônibus. Peguei muito trem para ir para Canoas estudar, com crédito educativo, onde por muitos anos tive que pagar esse financiamento depois. Venci, sim, com muita dedicação, com muito estudo, com muito suor, e isso estimulado por um ambiente que meus pais me permitiram. E hoje, eu que não tenho um filho na escola pública, até porque o João Pedro vai fazer agora 3 anos de idade,
Quero sim dar uma oportunidade muito grande para ele, mas mais do que uma estrutura material, uma cidade que não expulse ele daqui. Uma cidade onde, se ele quiser sair, que saia por opção, e não por não ter oportunidades, e não por a gente repetir o ciclo desses últimos 55 anos da cidade de Alvorada. E aí, para isso que a gente está se apresentando aqui, para se colocar como uma opção diferente, como uma alternativa diferente. E é por isso que nós temos um único partido, que é o Cidadania 23. E é por isso que nós temos 26 candidatos a vereadores que nunca foram vereadores. E é por isso que Tyson Neves e Valmor de Freitas concorrem pela primeira vez, um advogado e um administrador de empresa. Já tivemos nossa experiência no público, sim, já tivemos, mas viemos do privado. E sabemos que temos muitas formas do privado para emprestar para a administração pública, especialmente contenção de gastos e investir o dinheiro da forma correta, priorizando cargos técnicos. E por falar nisso, hoje somos a única candidatura que está tendo a coragem e a ousadia, mais do que isso, a certeza de que o caminho é apresentar as pessoas que estarão na administração conosco. Alvorada vive um grande déficit de habitação, temos muitas ocupações e outros tantos lugares que se consolidaram como residências. Seu tempo, candidato. Finalizando então, articular com o governo do Estado, as áreas do Estado, para tentar viabilizar Obrigado, candidato. De uma forma justa e legal. Obrigado, candidato. Então, os 4 candidatos aí, disponíveis de vocês, hein? O pessoal que está nos acompanhando em casa aí, o pessoal que estava em dúvida ainda em quem votar, aqui tem 4 opções para vocês, tá certo? Pessoal, lembrando que a Alvorada tem 6 candidatos, hoje eu estou apresentando 4 aqui para vocês, todos foram convidados de igual forma, para todos a gente fez reunião online com todos os coordenadores de campanha, todos foram convidados, tá certo? Decidiram por não vir, é um direito de cada um, tá bom assim? Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto já já com todos vocês. Eleições 2020, debate com os candidatos à Prefeitura de Alvorada, tá certo? Obrigado aí pelo seu carinho, obrigado pela audiência, obrigado a você que está compartilhando aí esse link, né? Então compartilha aí, convida aquele seu vizinho, seu amigo do grupo lá, aquele que manda os vídeos em xarope para você, manda um vídeo legal para ele, manda um vídeo das eleições aí, principalmente aquele que não quer saber de política, aquele que vota em branco, aquele que diz que não quer saber de eleição, aquele vai ter oportunidade de repente mudar o voto, tá certo? Aí ele que não votava vai poder votar, aquele que anulava o voto não precisa anular, aquele que votava em branco não precisa também, tem opções aqui, pessoal, tá bom? São muita gente aí que estava indeciso ainda, mas tem aqui a opção para você poder escolher aí, de repente, né, reverter o seu voto, você que já tinha um candidato escolhido, de repente, né, porque não tinha opção,
Agora, de repente, tem mais opção e quiser virar o voto também, tá valendo, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens, são várias mensagens chegando pra gente aqui, o pessoal que está apoiando aí, pelo menos agradecendo a presença dos 4 candidatos que aqui estão, obrigado a todos vocês, tá bom? Lembrando que a gente faz, né, tudo isso acontece aí porque eu tenho meus amigos, meus patrocinadores aí, o pessoal que dá aquele apoio pra gente poder fazer com que isso tudo aconteça, né? Olá, meu muito obrigado aí o pessoal da Topaz, valeu Zé, o pessoal da Topaz de Alvorada, de Sapiranga, tá ligado com a gente também, Redmark Carleço, a gente é de casa, Redmark Carleço, aí um abraço para Marli Carleço, apoiando a gente também, Aqui Peças, marca de valor, você está acompanhando aí no vídeo, né, tá passando as marcas aí para vocês também, Hello, curso de idioma, a Rosângela Valentim também apoiando o Olhar TV em mais uma, SJ Consultoria Contábil, ligadinho com a gente na programação, Tintas Ribeiro, tudo para pintar tudo, obrigado a Jussânia, né, e toda a equipe lá da Tintas Ribeiro, também apoiando o Olhar TV, Que Tal Tchê Pilchas, olha só, uma casa de muita tradição em Alvorada, também aí o seu Luiz apoiando essa programação, tá bom? A Cíntia ali do Magazine Jomar também está ligadinha com a gente. Baby Pets, olha só, Pet Shop Boutique aí também, dando aquele apoio. JP, Madeireira e Ferragem. Valeu, João, mais uma vez com a gente aí. Noivas e Companhia, o pessoal está vendo na tela ali, a roupa do Carlos Soares, Carlos Soares hoje veste Noivas e Companhia para você, tá bom? Show de bola, né? Vai aparecer daqui a pouquinho no vídeo para vocês aí um QR Code. Esse QR Code a gente está apoiando aí o pessoal do Rotary de Alvorada. Esse ano aí por causa da pandemia, muitos eventos não puderam acontecer. Então se você quiser fazer a sua doação, é só posicionar o seu celular para esse QR Code aí, né? Faz a sua doação aí, ajuda todo o pessoal do Rotary, tá bom assim? Em seguida a gente volta com mais recados aí, lembrando que no primeiro bloco, né? A gente está iniciando, está ajustando tudo aqui. Teve o bloco de apresentação dos candidatos, alguma pessoa mandou mensagem dizendo que não ouviu direito o áudio dos candidatos. Então eles vão ter mais 2 minutos aí para dar sequência na sua apresentação, a gente já testou os microfones aqui, vamos começar pela nossa ordem aí com Douglas Martelo, depois o Juliano, Júnior Caminhoneiro, Valmor Freitas, mais 2 minutos para cada um fazer a sua apresentação, tá bom assim? Vai lá então, Douglas Martelo. Muito bem. Bom, de novo cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, os candidatos, Olhar TV, parabenizar por esse exercício da democracia que é promover esse debate, lamentar mais uma vez a ausência dos 2 candidatos, a candidata do PT e o candidato Apolo, que lamentavelmente não estão aqui no nosso debate. Quem quer governar Alvorada tem que debater com a cidade, tem que botar a cara, tem que mostrar que veio. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui. Eu decidi ser candidato a prefeito, primeiro porque eu moro em Alvorada, segundo porque eu estudei nas escolas daqui, escola pública, terceiro porque eu trabalho aqui. E eu quero ver a minha cidade, a cidade que eu moro, que a minha família mora, que os meus amigos moram, melhor. Chega de Alvorada ficar para trás. A gente está parado no tempo. Alvorada parece que é um teatro, um filme antigo, porque a cidade não avançou. E nós temos o mesmo grupo político se revezando no poder há 27 anos. Pense bem, o que tu fazia 27 anos atrás? O que era a TV? O que era? Não existia telefone celular e Alvorada não mudou. Esse ano a gente tem a oportunidade de fazer uma verdadeira mudança. Mudança de grupo, mudança de atitude, mudança de jeito de governar. Eu me preparei para ser prefeito, para junto contigo construir um novo caminho para Alvorada. É possível sim Alvorada ser diferente. É só olhar o nosso entorno. Gravataí mudou e cresceu. Cachoeirinha mudou e cresceu. Esteio mudou e cresceu. Chegou a vez de Alvorada mudar para crescer. Eu quero ser um prefeito que coloque a cidade em outro patamar. Uma cidade desenvolvida, uma cidade que gere mais desenvolvimento, uma cidade que gere mais oportunidade para os jovens. É essa cidade que eu quero construir junto contigo. Uma verdadeira mudança. Mudança de rumo, de atitude, lá na prefeitura. Vamos debater aqui nesse debate, mostrar o nosso plano de governo, que nós preparamos com muita dedicação, e mostrar que é possível sim Alvorada ser diferente. Ok, obrigado, candidato. 2 minutos, Juliano Marinho, sua reapresentação. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite Douglas, boa noite Júnior, boa noite Valmor, Carlos, equipe de jornalistas que estão aqui acompanhando o debate, em especial você que está aí nos assistindo. Não posso deixar de começar lamentando profundamente mais uma vez a ausência dos 2 candidatos que já governaram Alvorada. Fugiram do debate como fugiram dos principais problemas da cidade. Fugiram de enfrentar todos os problemas ao longo dos últimos anos, tanto quando governaram, quando estiveram fora da prefeitura. Uma abandonou a cidade, o outro a deixou completamente abandonada. Não é possível que tratem nossa gente e o nosso povo dessa forma,
com tamanho desrespeito. Eleição foi feita para debater. Eleição foi feita para apresentar projetos. Eleição foi feita para que o povo possa escolher o melhor caminho, e não para que seja iludido. Por isso, nós estamos aqui debatendo. Queremos apresentar as nossas propostas. Propostas que foram construídas ouvindo a cidade. Porque eu, diferente deles, eu moro aqui. Eu moro em Alvorada. E aqui estão os candidatos que querem, de alguma forma, mudar a cidade. Os 3 colegas que são candidatos a prefeito, não é à toa que são os 3 que não governaram a cidade, assim como eu. Nós queremos mudar a cidade. Para isso, nós precisamos de ti. Para isso, nós precisamos que o povo de Alvorada, no próximo domingo, vote para mudar. Vote pela abertura da UPA 24 horas, pela mudança no hospital. Vote para ter um prefeito que more na cidade. Vote para ter um prefeito que realmente se preocupe com a população e que enfrente todos os principais problemas da cidade. Quero te agradecer a oportunidade e te convidar para conhecer as nossas propostas ao longo desse debate na noite de hoje. Obrigado, candidato Juliano Marinho. Pela ordem na sequência, Júnior Caminhoneiro, 2 minutos. Então, recomeçando aqui, gente. Como está o som? Tem retorno? O áudio dele, por favor. Alô, som? Tá. Recomeçando aqui, eu sou Júnior Caminhoneiro, meu nome é Alceu Júnior de Farias Barra. Júnior Caminhoneiro porque eu trabalho como caminhoneiro. Eu saio todo dia de Alvorada antes do sol nascer, para trabalhar, para trazer o sustento para casa, como a maioria de vocês que estão nos assistindo. Eu também quero lamentar profundamente a ausência da Estela Farias, que foi deputada por 12 anos com os votos de Alvorada, que foi prefeita por 8 anos com os votos de Alvorada e que não tem a hombridade de vir aqui conversar com Alvorada. Eu quero lamentar profundamente a ausência do delegado Apolo, que governa como se fosse um delegado mimado. A bola é dele, tudo tem que ser do jeito que ele quer. Então, lamentamos profundamente que essas pessoas que ganham altíssimos salários do povo de Alvorada, dos nossos impostos, não venham aqui conversar com a cidade. Eu quero também dizer a todos que Alvorada precisa de governo que seja da periferia, governo que ande de ônibus, governo que tenha a vivência dos problemas de Alvorada. Não alguém que mora em Alvorada, mas ele chega de carrão e sai de carrão numa casa boa. Não, esse não conhece os problemas da cidade. Esse é uma pessoa que está numa bolha, onde tu não vai conseguir entrar. E eles não querem que tu entre. Então, Alvorada tem que ser governada pelos alvoradenses verdadeiros. Os alvoradenses da Vila São Pedro, da Umbu, do Nova Alvorada, os alvoradenses do Algarve, do Porto Verde, os alvoradenses da Formosa, esses que são os que vivem os problemas da cidade, que vão para a fila do posto, que vão para a parada de ônibus pegar como se fosse lata de sardinha, que ficaram sem os ônibus da Val. Esse governo e esses vereadores que nós temos hoje deixaram a Val nos tirar os ônibus da periferia. Obrigado. E as crianças saíram da escola sem ter um ônibus para ir para casa. Obrigado, candidato Júnior Caminhoneiro. 2 minutos, Valmor Freitas. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, Carlos Soares, demais candidatos aqui presentes. Faço eco à palavra dos demais candidatos quanto à ausência das outras 2 candidaturas. Reiterando o que disse antes e aproveitando um pouco da fala e também, claro, aqui, repetindo no ponto que é importante. Nossa candidatura segue sendo propositiva, falando da gente, se apresentando e dialogando especialmente com aquele eleitor que ainda a gente acredita que é a maioria que não decidiu o voto ainda. Fiz a minha apresentação e quero voltar um pouco no tema que foi proposto, que era habitação, que em função da pouca habilidade de controlar o tempo aqui, até da ausência do cronômetro, acabei me passando. Alvorada tem um grande déficit no que diz respeito à habitação. Primeiro, pela falta de regularização de muitas das atividades dos imóveis habitados no município hoje. Isso se dá em áreas do município e em áreas do estado também. No que diz respeito à área do município, o município tem que fazer a sua parte. No que diz respeito às áreas do estado, Carlos, nós temos que ter uma grande articulação política e fazer valer que nós temos uma cidade com 210 mil habitantes. Um prefeito, quando vai conversar com o governador do estado, ele tem que saber que representa 210 mil pessoas. E se ele tem esse poder político, ele tem que fazer valer isso. E fazer valer a representatividade aqui da cidade. Mas não é só isso, tem outro dever de casa que a gente tem que fazer. Nós temos que desburocratizar.
Não é crível, não é razoável levar uma eternidade de tempo para conseguir um habite de um determinado imóvel por falta de equipe, por falta de aparelhamento. Nós temos sim que pensar em novos concursos públicos, qualificar a Secretaria de Habitação e fazendo isso de que forma? Fazendo sobrar dinheiro, diminuindo cargos em comissão. E que o CC, como a gente costuma chamar, que seja um CCC, um cargo de comissão com competência, porque aí, em vez de 350, 400 CC, nós vamos precisar muito menos do que isso, e assim vai sobrar recursos para investir numa cidade que é zero de investimento, mas tem muito endividamento, e nós todos aqui sabemos a responsabilidade que tem, e o cidadania sabe a responsabilidade que tem em pegar um município com sérios problemas financeiros, mas não tem outro jeito. Alguém tem que fazer a diferença, e eu tenho certeza que o Cidadania 23, o Amor e Tyson estão aí para fazer essa diferença. Obrigado, candidato. Bom, esse então foi a reapresentação deles para vocês, tá bom? Tudo bem assim? Obrigado aí pelas mensagens, aí, pessoal ligadinho com a gente aí, acompanhando de perto a nossa programação. Obrigado aí, continue compartilhando, tá bom? Manda lá no grupo, lá, espalhe esse link aí para todo mundo poder acompanhar esse nosso debate aqui, tá bom? Eu vou sortear um tema para que o candidato Douglas Martelo faça uma pergunta para o Juliano Marinho, pode ser? Vou pegar um tema aqui, o candidato vai ter 30 segundos para fazer a sua pergunta, o candidato que vai responder vai ter 1 minuto e 30 para a resposta, depois o candidato que perguntou vai ter 1 minuto para a sua réplica e depois mais 30 segundos a tréplica, tá bom assim? Então deixa eu sortear aqui mais um tema, já que a gente reuniu com o pessoal, todos os coordenadores de campanha, a gente definiu os temas que seriam usados. Então o candidato Douglas Martelo vai perguntar para o Juliano Marinho, na pergunta vai falar sobre cultura. 30 segundos, candidato. Candidato Juliano, a Estela e o Apolo governaram a cidade juntos quase 30 anos. E a Alvorada está do jeito que está. O Céu das Artes passou pelos 2 governos, tanto da Estela, quanto do PT, quanto do Apolo, não resolveram o problema do Céu das Artes. Os artistas das cidades e os produtores culturais não conseguem ter uma ferramenta legal para desenvolver os seus projetos. O que o senhor faria diferente, candidato? Obrigado pela pergunta, Douglas. Concordo plenamente contigo. Assim como não resolveram o problema do Céu das Artes, nem Estela nem Apolo resolveram nenhum dos problemas da cidade. Pelo contrário, os agravaram. Alvorada vive, ao longo dos seus 55 anos, um grande problema com quem já foi prefeito. Uma abandonou a cidade, o outro a deixou completamente abandonada. Nós vivemos alguns problemas, Douglas, ao longo dos últimos anos, e eu não vi nenhum deles. Nós vivemos um período de quase uma semana sem água em 2015. Não vi nenhum deles lutando contra a Corsã. Nós tivemos a DPPA fechada. Nós tivemos o CRVA fechado. Tivemos e temos problemas históricos com o hospital da cidade. Eu não vi nenhum deles. O Céu das Artes é uma obra financiada pelo governo federal que está completamente abandonado. Quero te convidar a conhecer. Ao lado da escola Padre Léo, é conhecido como um elefante branco. Uma obra abandonada, sendo deteriorada. O retrato dos últimos governos. O retrato do descaso completo com a cidade. Ambos agora prometem fazer mais e melhor. Mas se podem, por que não fizeram antes? Eles já tiveram a oportunidade de governar e não fizeram. Nós queremos valorizar os produtores culturais da cidade. Nós queremos reativar uma política pública. Reativar não, ativar uma política pública séria de cultura, que promova, que crie espaços, que consiga oportunizar os nossos produtores culturais. Obrigado, candidato. Candidato Douglas Martelo, 1 minuto a sua réplica. Nós, na área da cultura, iremos propor uma lei de incentivo à cultura municipal para dar ferramenta legal para os produtores culturais da cidade poderem desenvolver os seus projetos. Nós também iremos botar o Céu das Artes para funcionar como ferramenta de cultura para os nossos jovens, para os produtores culturais, para os nossos artistas e também como ferramenta de prevenção à violência. O jovem que não tem oportunidade, às vezes, é abraçado pelo crime. Ele tem que ser abraçado pelo poder público. É assim que se faz diferente. É assim que se constrói a verdadeira mudança. Botando as ferramentas que a cidade tem para funcionar. E a área da cultura é uma área fundamental. Além da integração, além da diversidade, também como ferramenta e de fomentar a economia do local do município, que é tão deixada de lado. O Apolo e a Estela já tiveram a chance deles. Nós temos que dar oportunidade para novas pessoas, um novo grupo, uma nova forma de governar a cidade. Eles, se tivessem resolvido, nós não precisaríamos estar falando disso aqui. Obrigado, o Céu das Artes
Obrigado pelo seu tempo. Candidato Juliano Marinho, 30 segundos sua tréplica. Mais uma vez falando, usando o Céu das Artes como exemplo do completo abandono da cidade de Alvorada. Para vocês terem uma ideia, agora o governo federal criou, em função da pandemia, uma lei de auxílio emergencial. Inclusive incluiu os produtores culturais, com a lei Aldir Blanc. Alvorada não tinha sequer o Conselho de Cultura organizado. Nós tivemos que, às pressas, reorganizar isso enquanto Câmara de Vereadores, porque a Prefeitura não fez sua parte. Obrigado, candidato Juliano Marinho. Juliano Marinho permanece com o microfone e vai fazer a pergunta para o Júnior Caminhoneiro. E na sua pergunta vai ter o tema meio ambiente. Boa noite, Júnior. Quero te fazer uma pergunta, Júnior, em relação ao meio ambiente aqui na cidade, em cima de uma das propostas que eu tenho e tenho defendido muito na condição de vereador ao longo desses 2 mandatos que tive a oportunidade de representar a cidade. Eu, como prefeito, vou romper o atual contrato com a Corsan. Queria saber qual é a tua opinião em relação à política pública de saneamento, de abastecimento de água e de saneamento aqui em Alvorada. Obrigado, candidato. Candidato Júnior Caminhoneiro, 1 minuto e 30 segundos. A minha opinião a respeito do saneamento, a água, a Corsan aqui na cidade, é parecida com a tua, Juliano. Mas vocês, tu como presidente da Câmara, tu como vereador há 8 anos, demorou para propor. Então, nós queremos uma empresa municipal de saneamento e nós queremos fazer o que nós, na iniciativa privada, porque eu trabalho na iniciativa privada, pessoal. Na iniciativa privada chama de TBC, tirar a bunda da cadeira e ir atrás, fazer acontecer. Então, nós vamos convocar governo federal, governo estadual, as cidades envolvidas e também FEPLAN, Metroplan, todos os órgãos envolvidos para resolver os problemas das enchentes, que é com o Arroio e Feijó. Os problemas das enchentes, ali se pode coletar muita água, que dá para Alvorada usar quase que o ano inteiro, tendo o projeto de bombeamento e de contenção dessa água. Para termos a empresa municipal de saneamento básico, nós poderemos trazer uma água mais barata para a comunidade e essa água vai ser paga à prefeitura, os cofres do município. O município vai reverter esse orçamento em meio ambiente, em terminar com os lixões. Obrigado, candidato. Seu tempo. Candidato Juliano Marinho, 1 minuto, sua réplica. Quero dizer que o povo de Alvorada me conhece como o vereador que enfrentou a Corsan. Não esse ano, mas ao longo de todos os anos como vereador. Antes mesmo de ser vereador, já tinha uma atuação muito crítica contra a Corsan. Fui um dos únicos vereadores na legislatura passada que enfrentou a Corsan quando nos deixou desabastecido. Eu votei contra a renovação do contrato com a Corsan. Fui voto vencido. Mas eu votei contra e eu continuo enfrentando os desmandos da Corsan na cidade. Por isso, como prefeito, eu vou, sim, suspender o atual contrato e vamos rediscutir uma nova política com respeito. Hoje, o atual contrato com a Corsan não estabelece direitos para o nosso povo. E nós não aceitamos isso. Alvorada representa a 4ª maior arrecadação da Corsan em todo o estado do Rio Grande do Sul e nos oferece um péssimo serviço, de péssima qualidade. Por isso, como prefeito, eu vou revisar o contrato e eu vou, sim, criar um novo serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto aqui na cidade de Alvorada. Obrigado, candidato. Candidato Júnior Caminhoneiro. É preciso muita responsabilidade. Eu vou encerrar o contrato com a Corsan, primeiro tu tem que ter o como tu vai abastecer, tem que estar funcionando já. A questão de revisar contratos, eu te diria, Juliano, que em 8 anos tu não fiscalizou os contratos péssimos que essa cidade tem. Tu, como vereador, não fiscalizou os contratos péssimos que essa cidade tem e agora, como prefeito, tu vai revisar. Acho bem difícil isso, mas, como tu está dizendo, vamos ver. Tomara que não, né? Porque tu não terá essa oportunidade. O Júnior Caminhoneiro vai, juntamente com o povo, obrigado, candidato. Obrigado. O candidato permanece com o microfone. Vai fazer a sua pergunta para o candidato Valmor Freitas e o tema é finanças. Valmor Freitas. Finanças é talvez o principal problema, pelo menos a principal queixa dos gestores públicos dessa cidade. Então,
eu queria te perguntar, por que ao longo de toda a história de Alvorada, fala-se aqui em 30 anos de governo, mas ao longo de toda a história não se teve dinheiro para fazer o que tem que ser feito nessa cidade? Bom, Júnior, primeiro, em 2019, o orçamento da arrecadação gerou em torno de 400 milhões. Quando o município ele não tem estimativa de aumento de receita, nós temos que diminuir despesa. Nós temos que revisar o número sim de cargos em comissões, eu reitero essa fala aqui porque é importante. Nós precisamos sim revisar todos os contratos, revisar os contratos de aluguéis, e nós precisamos sim, quando falar em perspectiva de arrecadação, potencializar o desenvolvimento econômico do município. E não simplesmente para falar em circulação de riqueza, em circulação de renda, mas que o município arrecade mais, mas não aumentando impostos, como tem sido feito nos últimos anos. Nós temos que aumentar e intensificar o fato gerador, é a circulação de renda, a circulação de mercadoria. E isso se dá através de criar um ambiente que favoreça as empresas que estão aqui dentro e criar um ambiente que traga outras empresas. E por quê? Para atender os empresários? Não, para atender a população, para gerar emprego, para que o dinheiro fique aqui dentro. E para não deixar que negócio vá embora, que comércio feche e que outras empresas que passaram por aqui acabem escolhendo outra cidade para ir embora. Então temos sim que conter primeiro despesa, temos que ter responsabilidade com o gasto público. E isso se mostra já desde a campanha. É por isso que tem que ter uma campanha clara, transparente e sabendo investir o dinheiro da melhor forma possível. Isso não é diferente na administração pública, não é diferente no negócio privado e não é diferente no orçamento familiar da nossa casa, Júnior. Bom, eu te diria que os privilégios também têm que ser cortados. Nós temos hoje um prefeito que ganha 21 mil reais. Nós temos vereadores que ganham só de salário 11 mil reais, fora os privilégios, farra de diárias, farra de gasolina, que a gente tem visto ao longo dos anos. Então, nós temos que cortar na própria carne. Eu quero ser o prefeito que vai ganhar salário equivalente a 2 turnos de professor. Aliás, eu quero desafiar aqui os meus colegas, que se vocês concordam em ser prefeito e ganhar salário de 2 turnos de professor, que é com o que vive a maioria da população. A maioria menos que isso, mas é digno já 2 salários de professor. Por que um professor pode ganhar aquele salário e o político não pode? Então, nós temos que também correr atrás das empresas, não deixar ir embora as empresas que tem aqui. Nós temos que valorizar o pequeno funcionário, o pequeno empresário, o ambulante. Nós temos que ir a campo em busca de novas empresas. Okay. Nós temos que valorizar o distrito Seu industrial. tempo, candidato. O distrito industrial é fundamental e está ali um celeiro de grandes oportunidades. Nós temos sim que acabar com os embrólios jurídicos hoje que a gente tem junto ao Estado do Governo do Rio Grande do Sul, e aqui falo mais uma vez da articulação política necessária para fazer se impor o poder do município. Mas tem razão, temos que ver sim para os ambulantes e temos que fomentar todo tipo de atividade, seja ela artesanal, seja ela industrial, comercial, enfim, de todos os setores da economia. Mas o fato é que sim, a gente precisa fazer circular. E concordo contigo, nós temos sim que combater privilégio e os gastos públicos, eles não admitem mais... Seu tempo, candidato. Tá, obrigado. O candidato permanece no microfone. Já foi a réplica e a tréplica, né? Sim? É isso aí. Então, o candidato Valmor vai fazer a sua pergunta para o Douglas Martelo. E o seu tema? Mobilidade urbana. Pergunto para o candidato Douglas Martelo, hoje, considerando a grande dificuldade de mobilidade que nós temos dentro da cidade, especialmente nas vias secundárias, onde também nós temos a possibilidade, isso está previsto lá no nosso plano de cidade, de potencializar o desenvolvimento comercial e econômico da cidade nos bairros, levando a população a transitar pelos bairros. Qual é o plano de ação que tem lá no plano de governo que pretende executar se eleito for? Primeiro, candidato, nós temos que melhorar as ruas da cidade. Alvorada é uma buraqueira sem fim. É difícil até de transitar. Por isso que a nossa cidade ela tranca em diversos horários do dia a dia. Nós temos que ter um plano claro para isso, e nós temos, de reorganizar o nosso trânsito, de ter um trânsito mais organizado, com planejamento, ter que botar a engenharia de trânsito para funcionar, para organizar a nossa cidade. E dentro disso, eu falei nas buraqueiras, nós temos um plano muito claro para construir mais 30 quilômetros de asfalto armado, que é um asfalto com durabilidade de 20 anos, que vai ajudar muito a cidade a ter ruas melhores, tanto as principais, quanto as ruas laterais, quanto as ruas dos bairros. Quando eu digo uma durabilidade de 20 anos, eu estou dizendo que eu estou pensando não no meu governo, estou pensando na próxima geração. Estou pensando que a Alvorada tem que parar com essas obras eleitoreiras de 4 em 4 anos, perto somente da eleição. O alvoradense merece ruas melhores, um trânsito melhor, uma vida melhor. Isso só será possível
com um governo diferente. A Estela e o Apolo não trouxeram soluções nesses últimos 30 anos. Nós precisamos mudar a forma de governar a cidade, mudar a atitude na prefeitura, mudar o jeito de pensar a cidade. A gente tem, por exemplo, ali na entrada da cidade, os acessos da cidade, um problema. O alvoradense teve que, muito tempo, ter que ir a Porto Alegre para entrar no mercado em Alvorada. Um absurdo completo. Okay, isso obrigado, é falta candidato. de planejamento e de organização do poder público. Obrigado, Douglas Martelo. 1 minuto, candidato ao amor. Quando a gente fala em ampliar a mobilidade para os bairros, a gente fala da Olegário, que é uma via importante, nós falamos da Itararé, que é outra via importante, da Frederico Dil, rotas alternativas que nós temos que aproveitar não só para melhorar a malha viária, mas também para potencializar a urbanização, e aí passa também pela revitalização e reformulação do plano diretor em muitos segmentos dentro do município. Nós precisamos fazer a população circular dentro da cidade em rotas alternativas, e nós temos. Então, dentro do plano de cidade e cidadania, tem um olhar muito atento para isso, e é conversando com as pessoas, é conversando com os empresários, é conversando com os moradores, para que a gente efetivamente tenha um plano diretor que contemple todas as ações e, mais do que isso, medidas eficazes e ágeis que desenvolvam a cidade como um todo, não concentrando apenas na Getúlio Vargas e indo, explorando os bairros e levando para aquela gente lá oportunidade de emprego e renda também nos seus bairros. Alvorada, há muito tempo, não se planeja. Nesses 55 anos de cidade, a cidade pouco se planejou. Isso é um dos grandes problemas de Alvorada. Para que a gente tenha planos de médio, de curto e de longo prazo, a cidade precisa refletir, planejar, ter um plano de cidade. Por isso, dentro do nosso plano de governo, nós temos um item chamado Alvorada 2040, que visa exatamente isso, planejar a cidade no longo prazo, em todas as áreas. Um projeto que visa não somente o governo, os 4 anos, mas sim um plano de cidade de verdade. Alvorada tem que ter um planejamento de longo prazo para se tornar uma cidade melhor de se viver. Obrigado, candidato Martelo. E tem muito mais, hein? Continue ligadinho aí, em seguida eles voltam respondendo as perguntas dos jornalistas locais, tá bom? OlharTV.com com você nas eleições 2020. E ela faz a diferença na vida de milhares de pessoas. E aqui em Alvorada não é diferente. Temos vários projetos incríveis que ajudam demais a comunidade. Porém, esse ano é um ano de pandemia, um ano difícil, onde nossos eventos não podem ser realizados para arrecadar fundos. E nós tivemos um projeto muito especial esse ano, que foi em combate à Covid-19. Para que a gente possa continuar esses projetos incríveis e ainda combatendo a Covid-19, eu peço, faça essa contribuição, colabore, vai ter o QR Code em algum lugar por aqui e faça a sua contribuição. Essa é a parceria com o Olhar TV, que é o seu canal de TV na internet. Muito bem, estamos de volta. Olhar TV. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Estamos aí direto com vocês. Obrigado pela sua imensa audiência. Obrigado, pessoal, que está ligadinho com a gente. Pessoal compartilhando nos grupos aí. Pessoal também no WhatsApp acompanhando a gente. Muito legal, né? Pessoal ligadinho com a gente também ali. Pessoal da Rádio Celeste, 87.7. Está reproduzindo o nosso áudio aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de vocês. Pessoal da Rádio Acácia também, transmitindo esse evento. Pessoal sempre aí, acompanhando a programação do Olhar TV. Pessoal também equipe do OSUL, né? O OSUL agora também tem TV, a TV OSUL, os assinantes da internet OSUL também tem a sua TV por assinatura lá, estão acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá certo? Bom, pessoal, a gente vai para mais um bloco, então, aproveitando a presença dos 4 candidatos aqui, né? As 4 opções que a gente tem hoje aqui para poder apresentar para vocês. Sabem que a Alvorada tem 6, mas hoje aqui eu tenho 4 aqui que eu gostaria que vocês, né, dessem atenção para eles também, acompanhassem o que eles têm para dizer. De repente você aí que ainda não decidiu o seu voto, está aqui a sua oportunidade. De repente você que ia cancelar, né, ia votar em branco ou nem ia votar, de repente aqui eles convencem você a ganhar seu voto, tá bom? Aqui é a oportunidade, mais uma vez eu agradeço aos 4 candidatos que aqui estão. Bom, vou pedir a ajuda dos meus amigos jornalistas, então, vou começar com o Hardo. O Hardo vai ter 30 segundos para dirigir a sua pergunta, seguindo a ordem aqui para o candidato Douglas Martelo. Pega o microfone lá, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite, meus amigos da comunicação aí do município de Alvorada. Grande alegria estar com vocês. Douglas, na tua campanha tu alegas a mudança, mas tem como vice-prefeito uma vereadora de 2 mandatos que esteve no governo Apolo até há poucos meses. Além disso, Douglas sempre elogiou o mandato
do então prefeito Carlos Moon como prefeito, elogiasse ele nas redes sociais. Mas após o anúncio da saída dele da tua campanha, começasse a criticá-lo. Seu tempo, e a chamá-lo da velha política. Como existe incoerência nesse serviço? Curso? Seu tempo. Candidato Douglas Martelo, a programação era 1h30, você tem 2 minutos para fazer sua resposta, tá bom? Perfeito. Primeiro, nós somos... Microfone bem próximo, por favor. Nós somos uma opção de mudança verdadeira para a nossa cidade, Hardo. E tu que nos assiste em casa, porque eu nunca fui prefeito, eu nunca fui vereador. Eu sou um cidadão de Alvorada que decidiu enfrentar a velha política da cidade e mostrar que é possível, sim, mudar o rumo da nossa cidade. Eu não rejeito apoio, eu não rejeito quem quer votar em mim. As pessoas que mudaram de lado foram eles, não fui eu que mudei de lado. Eu sempre estive do mesmo lado, ao lado da cidade, ao lado daqueles que querem mudança. Eu me orgulho muito de ter ao meu lado a sensibilidade da mulher, alguém que anda com fé, alguém que olha para a nossa cidade com carinho, com amor, e faz política com verdade. Às vezes, a gente não pode ter preconceito com a idade das pessoas, a gente tem que ver as práticas. E as práticas da vereadora irmã Sara, minha vice-prefeita, são de uma mulher reta, uma mulher que tem muitos serviços prestados à nossa cidade. E tenho plena convicção que será uma grande vice-prefeita. Será a mulher que, ao meu lado, vai governar e mudar de verdade o rumo da nossa cidade. A Alvorada precisa de mudança, uma mudança verdadeira. E isso é o que o nosso grupo representa, e é isso que nós estamos preparados para fazer. Obrigado, candidato Douglas. Hardo, 30 segundos, pode fazer a sua pergunta para o candidato Juliano Marinho. Juliano, te conheço há longos anos, como aos demais candidatos. E na tua campanha, Juliano, você se diz sempre contrário, Juliano, à velha política e alega no seu discurso como ser o novo. Contudo, já tens 2 mandatos como vereador, esteve nas administrações petistas, enquanto era filiado partidário, e também esteve próximo a essa atual gestão durante essa legislatura. Como se apresentar como novo com esse histórico? 2 minutos, candidato. Obrigado, Hardo, pela pergunta. Ser novo e ser um candidato que representa a mudança só pode ser quem não foi governo. Eu não governei a cidade. Eu nunca fui prefeito de Alvorada. Sou vereador de 2 mandatos, tenho 36 anos. E é por isso que eu sou novo, porque eu não governei. E eu vou governar a cidade a partir de 1º de janeiro com muitas novas ideias. Porque o povo de Alvorada está cansado da mesmice. O povo de Alvorada não aguenta mais sofrer na mão dos mesmos. O povo de Alvorada não aguenta mais sofrer nas filas dos postos de saúde. O povo não aguenta mais sofrer no hospital da cidade. O povo de Alvorada não aguenta mais a falta de transporte coletivo, ruas esburacadas, amassar barro no inverno, comer poeira no verão. É por isso que eu sou um candidato novo, com novas ideias, com muita vitalidade para enfrentar os problemas. Alvorada precisa de um prefeito que more aqui. Eu moro em Alvorada. Eu moro no bairro Piratini desde que nasci. E é com esse vigor, com essa energia, com essa certeza, com muito ânimo e com muita força que tem recebido da população de Alvorada, é que eu estou convicto que a Alvorada vai mudar. A Alvorada vai eleger um prefeito novo. A Alvorada vai eleger alguém que não teve ainda a oportunidade de governar. Porque meus dois adversários que fugiram do debate hoje, assim como fugiram de todos os problemas da cidade ao longo do último período, eles já tiveram a oportunidade e não fizeram. Eu vou aproveitar e muito a oportunidade que o povo vai me dar a partir desse próximo domingo. E podem ter certeza, vai ser um prefeito presente, um prefeito mas com muita coragem mesmo, para enfrentar todos os problemas da cidade e estar sempre ao lado da nossa comunidade. Obrigado, candidato. Hardo, Jornal A Semana, continua fazendo sua pergunta, dessa vez para o candidato Júnior Caminhoneiro. 30 segundos, ok, Hardo? Ok, vamos lá. Júnior, se você e toda a sua nominata foram eleitos, haverá apenas 3 vereadores no Legislativo. Com isso, você não terá maioria na Câmara. Como você, eleito prefeito,
como você irá governar? Hardo, obrigado pela pergunta. O jornal Alvoradense já me fez essa pergunta, já está respondida no impresso do jornal, mas sempre é bom responder novamente. Nós teremos projetos estruturantes para a cidade e projetos da cidade. Hoje, os votos dos vereadores nessa casa aqui custam caro para o governo, custam cargos, custam mordomias. Nós não. Por que eles cobram, do governo, cobram caro? Porque eles veem que o projeto que o governo manda é o projeto do governo de plantão, é o projeto que interessa ao prefeito, aos amigos do rei, é o projeto que não interessa à população. Então o vereador hoje pensa assim, se o prefeito está pensando nele, eu vou pensar em mim, vou pensar nos meus. Então está sendo muito caro. Quando nós governarmos, nós teremos um diálogo muito bom com a Câmara, porque o nosso projeto vai ser o projeto do povo. Aquele cidadão que votou no vereador vai ser o projeto desse cidadão. Então, não tem por que eles rejeitarem um projeto nosso. E digo uma coisa para vocês, se nós colocarmos aqui o projeto do povo de Alvorada e eles não quiserem votar, nós vamos trazer o povo para cá. Nunca convidaram o povo para vir aqui. Quando nós governarmos, o povo vai sentar ali, o povo vai estar nessa casa. Eu quero dizer para vocês também que ninguém falou aqui na mobilidade urbana sobre ônibus, entendeu? Porque a minha família pega ônibus, os meus vizinhos pegam ônibus, as nossas crianças pegam ônibus na ida e vinda da escola, e hoje nós só temos um postezinho escrito ônibus, uma plaquinha de ônibus. Não tem. Vocês talvez só andem de carro, por isso que falam em buracos. E é legítimo quem anda de carro, e eu também tenho um Fusca que está aqui na frente. Eu também preciso que os buracos sejam tapados. Mas e o ônibus que a nossa família pega, que está esperando na parada muito tempo, que tem que ir a pé, que tem que pegar 2 ônibus na cidade para atravessar? Obrigado, candidato Júnior Caminhoneiro. Hardo segue nas suas perguntas, Jornal da Semana. 30 segundos, candidato Valmor Freitas. Valmor, alegria falar contigo também, como com os demais. E Valmor, apesar de ser uma candidatura nova apresentada, você vem com uma bagagem política como vice-presidente do PDT, e na campanha do atual prefeito em 2016. Além disso, seu vice-prefeito foi secretário de Desenvolvimento Econômico no atual governo. O que de fato tu traz de novo com esse histórico político da chapa? Boa noite, Hardo. Minha saudação ao jornal A Semana, jornal que a gente prestigia e respeita bastante, assim como toda a imprensa. Primeiro, é a única candidatura com uma chapa única. Cidadania 23 é composta por 26 candidatos a vereadores que nunca foram vereadores na cidade de Alvorada. 2 candidatos extremamente qualificados, falo por mim, falo pelo Tyson, pelos nossos currículos, um advogado e um administrador de empresas. Fui vice-presidente do PDT e costumo dizer, contar uma história quase engraçada na realidade do contexto político. Entro para um partido quando perde a eleição, quando o professor Borba, então candidato a prefeito, perde para o professor Serginho, quando geralmente as pessoas saem do partido. E saio do partido quando ganha a eleição, na eleição passada. E lembro também mais, Hardo, não só isso, não só vice-presidente, fui também advogado do prefeito Apolo e do vice-prefeito Walter Slife. E como advogado, junto com meu colega, Dr. Diego Beretta, que está aqui, ganhamos todas as demandas. Porque, como profissional, como profissionais que somos, também temos a nossa qualidade ao longo de uma trajetória de 16 anos de advogado. Assim como já advoguei para o prefeito Apolo, já advoguei para muitas associações de bairros, inclusive para jornais aqui da cidade de Alvorada, para pessoa física, para pessoa jurídica. Muitas vezes tive a oportunidade de ser adversário dentro de uma audiência e depois me tornar advogado de outra parte. Então eu quero dizer que sim, como advogado fui muito bem sucedido naquela eleição e exerci com competência e maestria o sacerdócio da advocacia. Este é o meu juramento como advogado. Politicamente falando, que é público também, fui convidado para ser procurador-geral do município e disse que não. Como todos sabem, sou presidente da OAB pelo 2º mandato, licenciado em função da necessidade de me desincompatibilizar para concorrer a prefeito. E ao meu lado, Tyson Neves, presidente, na época, presidente da Associação Comercial e Industrial do município, por essa razão, convidado para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, que deixou um legado importante, inclusive reconhecido pela classe política pelo trabalho que fez. Ok, obrigado. Então, Hardo, só para finalizar, não tenho dúvida do quanto novo e do quanto inovador é o nosso projeto Cidadania 23. Obrigado, candidato Valmor Freitas.
Estão respondendo então as perguntas de jornalista, né? Mais uma vez aí agradecer a participação de todos vocês, o pessoal que está compartilhando com a gente aí, a gente está em multiplataformas, pessoal do YouTube aí acompanhando a programação, Facebook, pessoal ligadinho no olhartv.net aí também, e as páginas, eu quero agradecer os amigos aí que pediram, estão reproduzindo, né? Retransmitindo a nossa programação aí nas suas páginas, nos seus grupos, valeu, obrigado pela audiência e obrigado pelo apoio de todos vocês, tá bom? Vamos dar sequência aqui nas perguntas para os candidatos. Mariu, Jornal Alvoradense, pode ser? Vai lá, Mariu, 30 segundos para a sua pergunta para o candidato Douglas Martelo. Boa noite, Douglas Martelo. Sempre houve candidatos garantindo a redução dos cargos de confiança na prefeitura. Na prática, o que vemos ao ganhar a eleição é que isso não acontece, ou até mesmo o contrário, aumentando o número com o passar do tempo devido à necessidade de apoio na Câmara de Vereadores. Diante disso, como o candidato pretende administrar os números de CCs e o apoio do Legislativo? Perfeito, Mariu. Alvorada precisa mudar. A forma de governar e a forma de se relacionar com a Câmara também. Um novo prefeito tem que ter uma atitude clara. Alvorada gasta muito com CC, gasta muito com aluguel, gasta dinheiro demais com contratos de prestação de serviço. Isso tem que mudar. Nós temos uma proposta muito clara de redução de CCs, de rediscutir valores de aluguéis e baixar e fazer uma reforma administrativa para fazer sobrar dinheiro para investir na cidade. Nós temos um plano criado de uma redução mensal de R$1 milhão. É dinheiro que a gente tira do custeio da máquina para tornar investimento para a nossa cidade. Ao longo dos 4 anos serão R$48 milhões. Com isso, a gente vai iluminar a cidade, vai pavimentar ruas, vai construir postos de saúde, vai melhorar a tua vida. É para isso que o serviço público serve, para melhorar e mudar a nossa vida. A relação com a nova Câmara de Vereadores será republicana e mudar a nossa vida. A relação com a nova Câmara de Vereadores será republicana, porque eu tenho convicção que os novos vereadores eleitos vão estar conectados com o sentimento das ruas, que a Alvorada precisa mudar. Não faz sentido a nossa população sofrer tanto. A nossa população não vê os serviços sendo de qualidade. A Alvorada tem que mudar. E eu tenho plena convicção que os novos vereadores que serão eleitos domingo vão ter essa convicção, que chegou a hora de pensar em Alvorada, chegou a hora de mudar a Alvorada. E essa mudança vai acontecer. Nós vamos ter uma relação de muita transparência, de muito diálogo com a Câmara, para mudar de verdade o rumo da nossa cidade. Obrigado, candidato. Mariu, sua pergunta para o candidato Juliano Marinho. Candidato, Alvorada atualmente está em penúltimo lugar no alcance das metas do Plano Nacional de Educação no que se refere à educação infantil, apresentando um déficit de mais de 3 mil crianças fora da escola. Como o candidato pretende zerar esse déficit em quanto tempo? Seguindo, diante da pandemia, esses dados se agravaram, aumentando ainda mais a desigualdade entre o público e o privado. E até o momento não há diretrizes para o ano de 2021. O candidato sugere o ensino remoto, híbrido ou apresentou outra alternativa? Obrigada. Obrigado, Mariu, pela oportunidade de falar sobre um tema tão delicado que é a educação aqui na cidade de Alvorada. Nós estamos em penúltimo lugar no estado do Rio Grande do Sul no alcance das metas do Plano Nacional de Educação. Aqui em Alvorada, nós já éramos para, desde 2016, ter zerado a fila de espera na educação infantil. Nenhum dos dois governos, dos dois últimos governos, fizeram. Não ampliaram o número de vagas. Nós temos, enquanto Cachoeirinha possui 19 escolas de educação infantil, Alvorada tem apenas 3 escolas públicas de educação infantil. É uma vergonha. Nós queremos zerar o déficit de vagas ainda no primeiro ano. E não tem milagre. Tem que ter coragem para fazer. Nós vamos fazer parcerias com a iniciativa privada, parcerias com o terceiro setor, com as entidades, com as ONGs, e nós vamos ampliar a oferta nas escolas municipais. O que não pode é fugir desse tema. O que não pode é fazer como faz o atual governo, que ao invés de oferecer vaga para as nossas crianças, gasta mais de R$2 milhões em compra de lousas digitais, superfaturadas. Enquanto no mercado custam R$15 mil cada, pagaram R$32 mil. Compraram tênis lá em Osasco, a um preço altíssimo. Será que não tem mais barato aqui? Tem, com toda certeza tem. Gastam muito mal o nosso recurso. Gastam mal, gerem mal, e nós vamos acabar com isso. Nós vamos sim zerar o déficit de vagas. E nós vamos pensar, priorizando a questão da saúde, a defesa da vida,
Nós temos que garantir acesso para as nossas crianças, seja da forma que for. Nós temos que garantir segurança sanitária para as nossas crianças voltarem às aulas, seja no modelo presencial ou no modelo híbrido. Seu tempo, candidato. Obrigado, candidato Juliano Marinho. Mariu, não? Agora é a Rádio Acácio. Cris Donner, da Rádio Acácio Web. Okay. Boa noite, candidatos. Boa noite, obrigado pela presença aí. Sua pergunta para o candidato Douglas Martel. Ok, boa noite. Não, nós vamos voltar para cá, vai fazer para vocês também. Tá bom? Candidato Douglas, Isso. está em discussão o possível aumento da contribuição dos servidores públicos para a aposentadoria e os funcionários já aposentados terem que continuar com as devidas contribuições. Lhe pergunto, caro candidato, existe algum planejamento quanto a essa pauta para que essas mudanças sejam menos penosas para o nosso funcionalismo público? Perfeito. O servidor público de Alvorada tem que ser bem tratado. Tem que ser tratado com respeito. E isso não aconteceu, nem nos governos do PT e nem no atual governo, onde foram, na verdade, agredidos os nossos servidores públicos. Nós temos que ter uma relação de muito diálogo, discutir pauta a pauta, para construir uma relação de verdade com os servidores. Chega dos nossos servidores públicos serem maltratados, serem sucateados, não terem condições mínimas de trabalho. Eu estive essa semana no Sindicato dos Servidores Municipais e disse isso. Comigo, na prefeitura, nós vamos ter uma relação de muito diálogo. Eu venho de uma família de servidores públicos. A minha mãe foi servidora pública municipal. O meu pai foi servidor da extinta CRT. Então, eu tenho todo um carinho, um apreço com os servidores, porque é com eles que nós vamos colocar a nossa cidade de pé. Uma relação de transparência, uma relação de diálogo, uma relação propositiva, de construção permanente. Porque tem mais de 200 mil pessoas lá fora esperando respostas do poder público, respostas de qualidade, serviços públicos de qualidade. E é com eles, é com os servidores municipais que nós queremos construir essa cidade. Quais as políticas públicas para melhorar e tornar atraente o turismo em Alvorada? E como explorar os já existentes, como o Chimarródromo, o Cocão e o Parque da Solidariedade? Boa noite. Obrigado pela pergunta, Cris. Alvorada, ao longo da sua história, nunca aproveitou e nunca explorou os seus pontos turísticos. Assim como perdeu todas as oportunidades de crescimento. Por que Alvorada é a única cidade da região metropolitana que não tem uma UPA 24 horas? Por que Alvorada é a única cidade da região metropolitana, a única, que está nas últimas posições na oferta de vagas para a educação infantil? Porque os ex-prefeitos não priorizaram a gente, não priorizaram a nossa cidade. Nós temos a fantástica Lagoa do Cocão, o Parque da Lagoa do Cocão, que é uma obra da Corsã, exigida em contrapartida aqui no município, e que merece ser muito mais explorada. Nós temos a tradicional Romaria de Nossa Senhora Aparecida, que acontece no bairro Nossa Senhora Aparecida, que não tem infraestrutura nenhuma do poder público e nenhum tipo de apoio do poder público. A nossa Praça Central, um verdadeiro abandono, um descaso, com os brinquedos completamente sucateados e quebrados. De que jeito nós vamos explorar o turismo em Alvorada se faltam políticas públicas? Nós queremos investir, nós queremos montar parcerias público-privadas para atrair investimentos para cá, para atrair gente aqui para Alvorada. Nós temos um povo trabalhador, nós temos belezas naturais. Nossa cidade é uma cidade rica em oportunidade, só que falta incentivo do poder público. E nós vamos acabar com isso sim, porque no nosso governo, nós vamos aproveitar todas as oportunidades. Nós vamos desenvolver Alvorada, nós vamos desenvolver nosso distrito industrial, nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar renda, nós vamos tratar nossa gente com dignidade, porque os ex-prefeitos não fizeram isso. E por isso, nós somos candidatos para mudar Alvorada. Obrigado, candidato Juliano Marinho. A colega da Rádio Acácio tem a oportunidade de fazer 2 perguntas para o candidato Júnior Caminhoneiro e 2 perguntas para o candidato Valmor Freitas. Pode ser? Pode ser. Vou começar com o Júnior. Boa noite, Júnior. Em 2018, o jornal A Semana divulgou que apenas 28% de Alvorada tem tratamento de esgoto, mas parte ainda é descartada em nossos arroios, poluindo o lençol freático.
Qual medida o candidato pretende fazer ou tomar para aumentar a porcentagem de esgoto tratado em Alvorada? Muito obrigado por continuar com a gente. É isso aí, né? A gente troca de língua e vocês voltam para cá, né? Muito bom, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que está compartilhando aí tudo isso e muito mais, né? Olhar TV aí, trazendo para você então o debate eleições 2020. Vamos dar sequência aqui. Comenta aí, deixa nos comentários aí como é que está chegando o áudio, as imagens para vocês, tá bom? Compartilhe com seus amigos aí. Cris, Rádio Acácia, vamos lá? Vamos de novo? Vamos. Obrigado pela parceria e pela paciência, tá bom? Imagina, a gente está aqui mesmo para tirar as dúvidas, para conhecer os candidatos. A população agradece. E a população, né, tirar suas dúvidas. Júnior Caminhoneiro, vai lá, para ele a pergunta. Para ele? Então vamos lá. É isso, né? Foi respondida, a primeira foi respondida direitinho? Foi. Não apareceu? Não, foi a do esgoto? Mas não deu áudio, não teve áudio. Ah, tá. Ah, não ouviram aí. Então vamos repetir? Vamos fazer de novo? Vamos de novo. Aqui a gente faz ao vivo. Vai lá, obrigado, Cris. Aqui não tem problema. Vamos lá, candidato, então. por favor. Então, em 2018, o jornal A Semana divulgou que apenas 28% de Alvorada tem tratamento de esgoto, mas parte é descartada em nossos arroios, poluindo o nosso lençol freático. Qual a medida o candidato pretende tomar para aumentar a porcentagem de esgoto tratado em Alvorada? 2 minutos, candidato. Bom, Cris, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui esses incansáveis colaboradores do Olhar TV, que a internet caindo e eles foram à luta e deram um jeito de voltar. Cris, nós vamos tomar medidas judiciais contra a Corsã, porque a Corsã está fingindo que trata o esgoto. Nós temos aí alguns canos que eles estão botando, mas para aumentar o endividamento do povo, fazendo com que o povo pague caríssimo a taxa de esgoto. Porém, nós não podemos permitir isso, tomar medidas judiciais. Depois, irmos atrás de criar a empresa municipal de água e saneamento. E também quero lembrar que saneamento não é só esgoto, saneamento também é lixo. Hoje nós temos dezenas de lixões a céu aberto na nossa cidade. Nós temos as nossas praças com lixos e esse governo não pensa nas crianças que estão indo na praça. Então nós temos que sim pensar em saneamento de maneira geral, em tudo que afeta a saúde da nossa população. Eu também queria retomar aqui, aproveitando pouco tempo, e dizer que o candidato Douglas Martello falou em valorização do servidor público, mas ele é apoiador de um governo federal que está com uma reforma administrativa que quer acabar com o servidor público. Está lá fazendo o enxugamento da máquina em cima do servidor. A Lei 173 que eles mandaram é uma lei que retirou direitos e os servidores aqui de Alvorada deixaram de receber boa parte do seu salário esse ano. E o governo Apolo embarcou e descontou do pessoal. Então, candidato, fala a verdade para o povo, porque o governo que tu apoia está retirando direitos dos servidores públicos. Obrigado, candidato. Cris, mais uma pergunta para ele, aproveitar que ele já está empolgado. Claro que ele está empolgado. Então, Júnior, vamos voltar a falar da mobilidade urbana, por gentileza, principalmente tendo o nosso transporte público, né, que hoje, devido a essa pandemia, está num colapso, né? Os bairros estão isolados, sem transporte interno, ônibus sucateados, sujos e que não conseguem atender a população de maneira eficaz. Qual a sua visão e qual seria a solução para a mobilidade? 2 minutos, candidato. Cris, quando teve a movimentação do povo de Alvorada ano passado, quando a Val retirou os ônibus alegando falência e com a bênção do prefeito Apolo, que nada fez pela população, e também podemos dizer que com a bênção da Câmara dos Vereadores, que nada fez pela população, nós viemos, eu e algumas pessoas de outros partidos, a população em geral, nós nos reunimos, nós convidamos nas redes sociais, viemos na Câmara, fizemos uma manifestação. Os vereadores, nós pedimos uma audiência pública sobre transporte coletivo. O presidente da Câmara e os seus vereadores não atenderam a população, eles atenderam, mas enrolaram.
eles não pediram audiência pública, eles não foram contundentes com o governo nem com a empresa, e esse prefeito que está aí, ele deixou a população sem ônibus. Lá na São Pedro tem uma eleitora nossa que trabalha no hospital, ela tem que pegar 2 ônibus para ir até o hospital, porque o cartão que ela tem de passagem não aceita no Uber. Então, nós vamos criar um fórum municipal de transporte coletivo. Esse fórum vai ser composto pela população que pega ônibus, pelos estudantes, pelos trabalhadores e por pessoas especializadas na área. Também vamos convidar o pessoal da iniciativa privada, que é autônomo, que é empreendedor de micro-ônibus, de vans, e todos juntos vamos buscar uma solução rápida e imediata para o transporte coletivo na nossa cidade. Obrigado, candidato. Cris, vamos então, Valmor Freitas. Doutor Valmor, então, aproveitar que o doutor é advogado, vamos falar um pouco de segurança. Só Valmor, fica à vontade, só Valmor está ótimo. Ok. Valmor, o candidato tem algum projeto que possa reativar os postos policiais que haviam em bairros estratégicos da cidade? Como, por exemplo, nós da Rádio Acácia somos do Algarve, se nós precisamos de um policiamento em certo horário, a gente tem que se deslocar até o bairro Salomé para poder fazer um BO. Então, qual seria a sua posição quanto a isso? Obrigado. Primeiro eu quero lembrar que nós tivemos um grande debate na cidade no ano passado, quando nos foi tirado aqui de um dos municípios com o maior problema de segurança do estado do Rio Grande do Sul, considerado uma das cidades mais violentas, quando tiraram o atendimento da DPPA e levaram para Viamão e concentraram lá. Naquela oportunidade, o presidente da OAB, criamos, junto aqui com essa Casa Legislativa e outras entidades importantes do município, um dos maiores movimentos populares da história. E ainda assim, teve gente que defendeu que a cidade não estava sofrendo nenhum prejuízo quando os flagrantes delitos, cumprimentos de mandados judiciais, quando removendo presos para outra cidade, quando os nossos conselheiros tutelares tiveram que ir para outra cidade, quando as nossas viaturas da Brigada Militar tiveram que ir para outra cidade, quando as nossas viaturas, as poucas viaturas da Guarda Municipal tiveram que ir para outra cidade, nós fomos lá e brigamos por isso. Mas nós entendemos também, isso deve ser dito, que cada vez mais se fala em municipalização da segurança pública. E aí dá a importância de valorizar o guarda municipal, e aqui fica o nosso respeito aos agentes de segurança pública do município. Mas não basta ter o guarda municipal, isso precisa acontecer de forma organizada e com gestão. E é por isso que a gente tem destacado tanto que, mais do que acusar o problema, a gente tem que apontar a origem do problema. E o grande déficit da nossa cidade ao longo de 55 anos é a falta de gestão. E é por isso que nós estamos apresentando já os secretários municipais, independentemente de filiação partidária, porque nós temos essa responsabilidade, esse compromisso por sermos um único partido. E lembro aqui, cito o Rodrigo Guimarães, que é um servidor público estadual, um agente da segurança da SUSEP, que trabalhou na inteligência da SUSEP, na inteligência da Secretaria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente vem trazendo esse olhar aqui para o município, sim, implantando um serviço de inteligência e mais, redistribuindo os postos da Guarda Municipal, principalmente naqueles bairros onde nós sabemos que são rota de fugas de veículos. Falo aqui, por exemplo, do Algarve. Nós temos que implantar também aqui o cercamento eletrônico, emprestar inteligência às câmeras já vigentes hoje do monitoramento eletrônico, porque é assim que efetivamente a gente vai combater a criminalidade de uma forma inteligente e reorganizando administrativamente a secretaria. E desse jeito, colocando as pessoas certas nos lugares certos, porque não é justo com o nosso município a gente ficar suportando o ônus de ser o município mais perigoso do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que virar essa página. Obrigado, secretário. Candidato, perdão. Você vai continuar falando ainda. Cris, por favor. Vamos lá, então. Então, vamos falar um pouquinho de saúde. No projeto 10.300, quando a capacidade operacional do SUS for inferior à demanda, o poder público poderá celebrar contrato administrativo com a iniciativa privada, que atuará de modo complementar ao SUS. Deve ser dada preferência por entidades que compõem o terceiro setor, sem fins lucrativos. E os valores a serem pagos à iniciativa privada são tabelados pela Direção Nacional do SUS. Para a Alvorada, quais mudanças estariam em evidência, sendo que temos várias UBSs? Então, primeiro que a gente precisa dizer que não basta ter UBS se ela não funcionar. Nós temos que ter uma reorganização melhor do ponto de vista funcional. A UBS tem que funcionar, não basta ser um prédio físico jogado no bairro.
Nós temos que ter mais médicos. Daí a importância, inclusive, da gente viabilizar, nesse sentido, as parcerias com as entidades não governamentais. E de uma forma de viabilizar a contratação de mais médicos, não só de mais médicos, de mais farmacêuticos também. Porque nós temos uma dificuldade hoje que é a centralização da farmácia municipal. E nós não conseguimos reorganizar isso, distribuir na cidade, porque nós não temos mais farmacêuticos. Mas nós temos 12, 13 CCs aí espalhados em cada UBS aí que a gente não sabe exatamente para que serve. Porque se a gente olhar a qualificação deles, eles não deveriam estar ali. Não é culpa deles, é culpa de quem coloca eles ali. Nós temos que ter critério justamente para economizar dinheiro para poder contratar mais e fazer, estabelecer e priorizar sim essas parcerias público-privadas, até porque nós sabemos que os altos salários médicos muitas vezes se faz concurso aqui e não tem nem o número de inscritos para preencher as vagas. Nós temos que reorganizar e olhar isso com responsabilidade, volto a dizer mais uma vez, e não basta fazer isso apenas baseado em retórica política. A gente tem que agir lá na origem de quem administra, e quem administra tem que ter qualificação para isso. E é por isso que volto a dizer que nós temos esse compromisso de mostrar para a população, desde agora, quem são as pessoas que vão administrar junto com o prefeito e com o vice-prefeito. E aproveito para fazer uma saudação para Tyson Neves, que está conosco aqui hoje. Ok, obrigado. Valeu, Cris. Jornalistas todos fizeram suas perguntas, né? Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto já com todos vocês. Olá, você conhece o Rotary? O Rotary é hoje a maior ONG do mundo e ela faz a diferença na vida de milhares de pessoas. E aqui em Alvorada não é diferente, temos vários projetos incríveis que ajudam demais a comunidade. Porém, esse ano é um ano de pandemia, um ano difícil, onde nossos eventos não podem ser realizados para arrecadar fundos. E nós tivemos um projeto muito especial esse ano que foi em combate à Covid-19. Para que a gente possa continuar esses projetos incríveis e ainda combatendo a Covid-19, eu peço, faça essa contribuição, colabore, vai ter o QR Code em algum lugar por aqui e faça a sua contribuição. Essa é a parceria com o Olhar TV, que é o seu canal de TV na internet. Muito bem, estamos de volta. Você ligadinho à nossa programação, a gente dando sequência no nosso debate aqui, né? Você mandou as suas perguntas aí, a gente selecionou algumas, já vamos passar de imediato para os candidatos responder. Pela ordem aqui, Douglas Martelo vai responder a pergunta do Marlon Desotti, lá do bairro Umbu, que está ligado com a gente. Ele pergunta, né, se o candidato pretende fazer alguma reforma administrativa. Candidato Douglas, 2 minutos. Perfeito. Marlon, se tem um tema que simboliza o que quando a gente fala em verdadeira mudança, é isso. Alvorada precisa fazer sim uma reforma administrativa profunda. Os governos da Estela e do Apolo fizeram governos para a companheirada. Encheram de CCs, incharam a máquina e pensaram na população, deixaram a população em segundo plano. Nós queremos trazer e fazer um serviço público de verdade, com uma reforma administrativa que diminua secretarias, enxugue CCs para fazer sobrar dinheiro para melhorar a vida das pessoas. Nós temos que modernizar a máquina pública. A Prefeitura de Alvorada está da década de 80, 90. Nós precisamos botar ela conectado com as novas gerações, com uso de tecnologia para fazer gestão, para a utilização dos serviços, para modernizar a máquina. É possível sim. É só pegar os exemplos aí afora. Não precisamos inventar a roda. É pegar exemplos de onde já funciona, para trazer para Alvorada. Alvorada precisa fazer uma profunda reforma administrativa para fazer a máquina funcionar melhor, para atender melhor a nossa população. A gente vê que hoje é uma bagunça a Prefeitura Municipal. Tentem ligar para a Prefeitura para pedir uma informação. É uma bagunça, ninguém sabe nada, é uma desorganização. Isso é gestão, isso é planejar as ações da Prefeitura. Eu, como prefeito, quero ser o prefeito que organize de verdade a máquina, bote as coisas da Prefeitura para funcionar. Os serviços da Prefeitura não funcionam. Lamentavelmente, quem vai procurar um serviço público hoje em Alvorada sai com uma péssima impressão, porque não sai com o seu problema resolvido. Eu lá na Prefeitura, pode ter certeza, nós vamos botar as coisas da Prefeitura para funcionar de verdade. Obrigado, candidato. Candidato Juliano Marinho, a pergunta vem do bairro Umbu também. Ragner Rodrigues, o candidato tem projeto para que volte o posto policial lá no Umbu? Obrigado, Ragner, pela pergunta. E importante falar para vocês que o posto de polícia do bairro Umbu foi fechado no governo do PMDB, partido do atual prefeito. Nós temos compromisso com a segurança pública, sim.
não no discurso, mas na prática. Nós vamos cobrar duramente do governo do Estado a reabertura das companhias, a reabertura das delegacias, o aparelhamento das nossas companhias da Brigada e Delegacia da Polícia Civil aqui em Alvorada, da mesma forma que eu cobrei a reabertura da ADPPA. Luta essa que pude contar com a parceria de vários aqui. Valmor era presidente da OAB, Douglas esteve junto nesse movimento. Os demais candidatos que fugiram do debate hoje estavam ausentes e fugiram dessa luta também. Nós vamos enfrentar com coragem e vou pressionar muito o governo do Estado pela reabertura. Mas não vou fazer como meus adversários que já governaram a cidade, que empurraram com a barriga e se esconderam atrás desse discurso que a culpa ou a responsabilidade é do governador. Eu vou enfrentar e vou fazer a minha parte. Eu me comprometo com a comunidade do Umbu que nós vamos abrir uma base da Guarda Municipal lá na comunidade. Assim como em diversos outros bairros da cidade. A Guarda Municipal tem que proteger a nossa comunidade. Não só aqui no centro, não só aqui no comércio, mas lá onde está o trabalhador, lá onde está nosso povo, a nossa gente que precisa de segurança, que precisa de cuidado. Ao contrário do que fez o governo do PMDB, que fechou as companhias da Brigada Militar, nós vamos abrir equipamentos de segurança pública para te defender, para defender a nossa gente, porque vocês são a nossa prioridade. Obrigado, candidato Juliano. Candidato Júnior Caminhoneiro, a pergunta vem do bairro Tijuca, Thiago Medeiros. Qual é a possibilidade de trazer empresas para gerar emprego na cidade? 2 minutos, candidato. Obrigado pela pergunta, Thiago Medeiros. A primeira coisa é ir no Distrito Industrial de Alvorada e perguntar o porquê que a maioria das empresas ali não contratam os profissionais de Alvorada. Eu estive ali, naquelas empresas, sou caminhoneiro, visito empresas, e eles me disseram que a maioria dos funcionários é de Gravataí. Então, nós temos que ter diálogo com os empresários e perguntar o que acontece, o que falta, aonde o poder público pode ajudar. E também temos que potencializar aquele distrito industrial para trazer mais empresas. E temos que ir à luta em busca de empresas. Temos que visitar os empresários. Quando soubermos que alguma empresa quer vir para o Rio Grande do Sul, nós temos que ir até lá, conversar com eles. Então, nós temos que buscar. É o que eu falei no início aqui, TBC, tira a bunda da cadeira e vai trabalhar. Prefeito tem que trabalhar. Prefeito não tem que ficar no gabinete. Prefeito tem que ir buscar empresas. Nós também temos que potencializar as empresas aqui, municipais, com campanhas, com incentivo, para que o trabalhador da cidade compre na cidade. Hoje, uma das consequências do desemprego aqui é que as pessoas trabalhando lá em Porto Alegre, elas compram em Porto Alegre. Então, nós temos que ver o porquê que as pessoas também reclamam de preços, né? Conversar com o comerciante local, o porquê que o preço aqui não está concorrendo com o de Porto Alegre, e fazer com que o governo ajude esses comerciantes a serem mais competitivos, criar empregos aqui, vender aqui, criar arrecadação para o município. Nós temos, sim, muitas possibilidades de busca de emprego para a nossa população. Já ouvi de candidatos que pleno emprego é coisa de governo federal. Eu até acredito que pleno emprego, sim, mas o governo municipal tem, sim, muito onde trabalhar para gerar emprego para o seu povo. E nós vamos fazer isso. Nós não vamos ser governo de gabinete. Eu queria também pedir aqui aos... Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Valmor Freitas. A pergunta vem... Por favor. Vou reler, então, da Vivian Miller, Jardim Algarve. Então, estou voltando, a telinha aqui está voltando. Vivian Miller, Jardim Algarve, tá? Após a ajuda financeira aí do Covid, do governo federal, repassou, né? Enquanto a partir dos municípios aí não poderão nomear servidores e nem dar reajuste ao funcionalismo, né? Por causa desse congelamento de gastos aí. Frente a isso, o candidato irá proceder para sanar as necessidades dos servidores e secretarias. E ela cita aqui o exemplo da Secretaria de Educação. Como é que dá para resolver isso, candidato? Primeiramente, é valorizando o servidor, não tem outro jeito de resguardar o bom funcionamento da secretaria. Eu quero fazer uma saudação aqui, porque se o município hoje sofre uma contingência de gasto em função de uma pandemia, a gente tem que ser responsável, Carlos. A gente tem que ser muito responsável, inclusive na hora de contratar. Já foi anunciado por nós, publicamente, que Tyson Neves, vice-prefeito, empresário e administrador de empresa, se eleito formos, será também o secretário de administração de empresa. Primeiro, porque tem formação. E segundo, que nós vamos dar uma função útil para o vice-prefeito, que vai ser o secretário, nós vamos poder economizar uma secretaria.
E anunciamos tantos outros secretários. E na educação em especial, um servidor público, professor Marco Verdade, doutor em educação. Alguém que conhece as dores do município, alguém que conhece as dores dos professores, alguém que conhece as dores do funcionalismo. E nós temos que tratar a educação, que é a origem, talvez, de todos os nossos problemas na cidade. Uma cidade que tem o índice de desenvolvimento humano como um dos piores do estado do Rio Grande do Sul, o índice de desenvolvimento da educação básica do mesmo modo. Temos que ter um olhar técnico para isso e, mais do que isso, responsável. Atento, sim, à atual conjuntura, de uma forma digital, de uma forma se preocupando também com o meio ambiente, portanto sustentável, e alguém que olhe para a educação com humanidade. Nós temos que humanizar o olhar do público sobre a nossa população. E por isso que Marco Verdade foi escolhido e aceitou esse desafio, porque conhece a realidade dos servidores. Porque o que nós não podemos mais é ter 6 secretários de educação numa única gestão, mostrando aí a indiferença de um governo em relação a uma das maiores demandas de uma cidade que é pobre. Nós, para fazer a transição dessa zona de pobreza, nós temos sim que apostar e é lá na base. E para isso a gente tem que agir com responsabilidade. E o melhor recado disso é fazendo o servidor fazer parte da gestão. E nesse sentido estamos muito bem representados pelo professor Marco Verdade, e é assim que nós temos atuado dentro do Cidadania, mostrando para o eleitor desde agora quem vai fazer parte da gente, porque o prefeito e o vice-prefeito não fazem nada sozinho. E se eles não fazem nada sozinho, é importante que o eleitor saiba quem está ao lado e quem estará ao lado da administração pública. Obrigado, candidato. Bom, eu coloquei o nome de vocês aqui de novo. O pessoal de casa pediu, a nossa audiência pediu, nós vamos atender, tá certo? Eu vou sortear de novo os nomes aqui. Vou pegar um. O pessoal nos acompanha aí, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por estar com a gente até esse horário, hein? Aqui eu peguei o nome Juliano Marinho. Juliano, escolhe um para fazer uma pergunta aí. Obrigado, Carlos. Eu gostaria muito de perguntar para o prefeito Apolo ou para ex-prefeito Estela, mas eles fugiram do debate, assim como fugiram da responsabilidade de governar a cidade quando tiveram oportunidade. Por isso eu vou perguntar e vou valorizar Douglas, que tem a coragem de fazer o debate, o bom debate, sobre a mudança necessária aqui em Alvorada. Quero te perguntar, Douglas, sobre a necessidade de a gente retomar a economia e gerar emprego na cidade. Nós apresentamos um projeto que se chama Cresce RS, Cresce Alvorada, perdão, inspirado em projetos já apresentados no Estado e no país para desburocratizar e incentivar a geração de emprego e renda aqui em Alvorada. Gostaria de ouvir as tuas propostas sobre a retomada da economia e a geração de emprego aqui na cidade. Perfeito, candidato. O pós-pandemia exigirá do próximo prefeito uma atitude muito firme para que a gente possa retomar a nossa economia com velocidade, com agilidade. Por isso nós iremos propor a Lei de Liberdade Econômica, que visa desburocratizar a máquina, facilitar processos, facilitar a vida de quem quer empreender aqui no município. E, acima de tudo, o município tem que se abrir finalmente para os investimentos. Lá no Distrito Industrial, que hoje é apenas para a indústria, nós queremos transformar ele em misto, permitindo também a atração de empresas de serviços, de logísticas, de call center, para que Alvorada tenha mais opções dentro do seu distrito. O município, nós também temos um plano proativo de buscar novas empresas, novos investimentos para Alvorada. O Apolo e a Estela tiveram a chance deles e não buscaram os investimentos, não buscaram os empregos. O alvoradense merece trabalhar na sua cidade. E eu, como prefeito, pode ter certeza, nós vamos atrás dos investimentos, nós vamos atrás dos empregos, nós vamos atrás das empresas, para que a Alvorada tenha de verdade um novo caminho, uma nova geração de empregos. Não faz sentido 50, 60 mil pessoas todos os dias saírem de Alvorada em busca do sustento da sua família, em busca dos seus sonhos. O alvoradense merece trabalhar aqui na sua cidade e nós, lá na prefeitura, vamos buscar as empresas, vamos buscar os empregos. Obrigado. 1 minuto, Juliano Marinho, com a sua réplica. Perfeito, Douglas. Eu, da mesma forma, tenho a opinião de que a gente precisa enfrentar com muita verdade, com muita dedicação esse tema da geração de emprego. Como tu bem disseste, a nossa gente tem que sair para trabalhar fora de Alvorada. Sai enlatado como sardinha nos ônibus da cidade, superlotados, porque não tem emprego aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade da troca da praça de pedágio aqui de Gravataí, lá para a divisa com Glorinha, que pode, a partir de agora, representar uma grande chance de desenvolver o nosso distrito. Eu vou aproveitar isso, porque a partir de agora, quem acessa a Freeway pela 118 não paga mais pedágio, vai para o interior do estado, Porto Alegre, Vale dos Sinos. Nós vamos aproveitar para desenvolver o nosso distrito,
com uma lei de incentivo fiscal, com uma lei que vai reduzir a burocracia e reduzir impostos, porque gerar emprego é gerar dignidade. E esse vai ser um dos compromissos no primeiro dia do nosso governo, a partir de 1º de janeiro. Muito bom, 30 segundos. Agora eu quero falar contigo que é jovem, que está pensando em abandonar a cidade. Eu sei que a gente às vezes olha para o lado, vê as cidades da região metropolitana mais atraentes. Nós, quando construímos nosso plano de governo, a gente teve um olhar especial para os jovens da cidade, para que eles tenham a oportunidade de ter os seus sonhos aqui, de desenvolverem as suas atividades profissionais, construir família aqui em Alvorada. Eu também sou jovem e eu quero que a nossa cidade tenha seja um lugar mais atrativo para a gente poder estudar aqui, para poder trabalhar aqui, para ter os nossos sonhos aqui em Alvorada. Por isso a gente vai enfrentar de frente essa questão. Obrigado, candidato. Vou sortear outro nome aqui. Candidato Douglas Martelo, sua pergunta para um dos 13. Pode escolher. Para o candidato Valmor. Candidato, a educação infantil é um dos temas mais sensíveis aqui no município, porque além de auxiliar a criança, do 0 aos 5, a gente sabe que é o período de maior absorção de conhecimento das nossas crianças, também é importante para a mãe trabalhadora poder sair para trabalhar com tranquilidade. Qual a sua proposta para a educação infantil? Essa é uma das grandes dificuldades do município, especialmente no município onde as pessoas precisam trabalhar, onde a mãe precisa sair de casa para trabalhar. E esse problema ele ficou muito mais vigente agora num tempo de pandemia, em que pese todas as discussões sanitárias que a gente conhece. O que nós não podemos mais, candidato Douglas, é cometer os erros que a administração atual e outras administrações já tiveram, de não valorizar, e não apenas isso, perder os recursos necessários para que a gente tivesse efetivamente o serviço prestado aqui dentro do município. Nós temos sim que gestionar junto ao governo federal, junto ao governo do estado e provocar a viabilidade efetiva de ter não apenas 12 creches que se falou em alguma oportunidade, mas uma creche em cada bairro. E isso é fundamental para a valorização, especialmente daquela mãe que tem que se dividir em 3, que tem que trabalhar, que tem que ser dona de casa, quando não faz o 3º ou 4º turno e sai preocupada e não tem com quem deixar o filho. Preocupada, inclusive, se amanhã ou depois uma vizinha não vai lá chamar o conselho tutelar porque teve que deixar com o irmão ou com a irmã mais velha. E essa é uma realidade diária do município de Alvorada, especialmente o nosso município. Então, esse olhar mais atento, esse olhar gerencial, esse olhar propositivo em relação, inclusive, a uma ação mais proativa junto ao governo federal, ao governo do estado, a partir de premissas de ordem técnica, de uma equipe que não perca mais dinheiro por falta de projeto, por falta de capacitação de quem realiza esse projeto, isso é fundamental para qualquer gestão e por isso lá também me reporto mais uma vez ao grande professor Marco Verdade, que tem um olhar bastante atento e zeloso em relação a essa demanda. Em 2013, o governo federal destinou 12 creches para o município de Alvorada. De 2013 a 2018, o recurso estava lá disponível. A Estela e o Serginho perderam o recurso. O Apolo também foi negligente e perderam o recurso. Em 2018, em 2019, o governo federal retomou o programa. Eu fui a Brasília, conversei 2 vezes com o ministro da Educação, trouxe as informações técnicas, levei na Secretaria de Educação e o município de Alvorada, sabe o que o Apolo fez? Perdeu o recurso de novo. Isso é negligência, isso é falta de cuidado com as nossas crianças, isso é falta de gestão, isso é falta de preparo. O município não pode perder, como já perdeu os 29 milhões da Frederico Dil, como já perdeu R$1.850.000 em emendas federais por falta de competência. Alvorada é um município pobre e merece, lá na prefeitura, pessoas preparadas para poder buscar os recursos e não perdê-los, para poder melhorar a vida da nossa gente. Obrigado, candidato. Vamos lá. E é justamente nesse aspecto que a gente tem falado nas propostas do Cidadania e defendido também a importância de ter a autonomia de ser um único partido, de não ficar subordinado a indicações políticas de outras siglas partidárias. E isso não é mais uma novidade, isso funciona em muitos lugares. E para aqueles que de repente questionam, como foi questionado aqui em algum momento por outro candidato, mas como é que se faz isso para ter a viabilidade da Câmara de Vereadores? O problema é que a gente já raciocina com um vício de origem, que achar que tudo dá errado. Obrigado, candidato. Candidato Júnior Caminhoneiro.
aqui já foi perguntado, pode perguntar para o Valmor. O Juliano já respondeu a sua, né? Tu perguntou e não respondeu. Então tem duas opções aí de pergunta. O Juliano Marinho, pode 30 segundos para a sua pergunta. Juliano, no primeiro bloco eu provoquei os candidatos aqui, os que vieram, né, porque a Estela e o Apolo fugiram e desrespeitaram a população. Eu perguntei a vocês se vocês concordam em fazer o que eu vou fazer, reduzir o salário do prefeito, tirar dos cofres públicos apenas 2 salários de professor. Porque hoje o prefeito ganha R$21 mil e dizem que está para subir para 24 mil ano que vem. É um desrespeito, é desumano com a população o prefeito ganhar 24 mil por mês. Tu, concorda em retirar dos cofres públicos somente 2 salários de professor? Então, Júnior, obrigado pela pergunta. Se essa questão resolvesse todos os problemas de Alvorada, não teria problema. Acho que a gente tem que ir além disso. Primeiro porque eu sou professor, e continuo exercendo a minha profissão. Nunca fiz da política uma profissão. Faço da política uma vocação e uma dedicação para tentar mudar a vida da nossa gente. Segundo, nós queremos reduzir muito os gastos com cargo de confiança, com gastos com indicações políticas, reduzir o número de secretarias. Nós não aceitamos mais que a Prefeitura de Alvorada continue gastando mais de 18 milhões de reais por ano com cargos de confiança. Isso não é possível, isso não é sério. É por isso que falta para investir aí no teu bairro. É por isso que falta para investir na saúde, na educação, na pavimentação em Alvorada. É por isso que a Prefeitura não tem política de incentivo fiscal decente para atrair investimentos, atrair empreendimentos para a nossa cidade. Eu não quero fazer discurso demagógico aqui. Eu vim aqui para fazer proposta séria, para debater com seriedade. Eu não quero economizar somente 15, 16 mil reais. Eu quero economizar 6 milhões de reais por ano, no mínimo, com uma bela reforma administrativa para enxugar o número de cargos políticos. Para nós, da coligação A Nova História para Alvorada, as nossas propostas têm que ter seriedade, porque a nossa gente merece ser tratada com muita seriedade. 1 minuto, candidato. Juliano, para te economizar 6 milhões de reais, tu tem que começar por ti mesmo, tem que cortar na própria carne. Mas tu já respondeu que tu não aceita reduzir o teu salário. Então, é um grande motivo para o povo não votar em ti. Bom, então, pessoal, o Júnior Caminhoneiro, ele vai receber salário de professor em 2 turnos, porque o professor recebe esse salário, por que o político não pode? É por isso que os políticos de Alvorada não dão bola para a população, porque eles não vivem a realidade da população, eles não aceitam sequer ganhar o salário que um professor ganha, então eles não têm como ter consideração com as pessoas. Para reduzir 6 milhões, tem que cortar primeiro no próprio salário, e nós vamos cortar. Obrigado, candidato. 30 segundos. Tu não vai cortar porque tua candidatura é uma piada, uma candidatura demagógica, que não tem proposta para a cidade. Tenta simplificar os debates com falta de respeito ao povo que está assistindo o debate. Nós temos proposta concreta. Não basta reduzir o salário. Tu fala de reduzir o salário do prefeito como se fosse resolver qualquer problema da cidade. Eu quero é valorizar o salário do professor. Eu quero é investir na educação da cidade para que o professor não ganhe tanto menos quanto o prefeito ou o vereador da cidade. Tem que ter seriedade, candidato. Por favor, trate as pessoas do outro lado da tela com mais respeito, com inteligência que o nosso povo merece. Obrigado, candidato. Só um segundo, vamos, candidato Valmor. O senhor tem o direito de fazer a pergunta para o candidato Júnior Caminhoneiro. Candidato Júnior Caminhoneiro, nós sabemos que uma das primeiras medidas adotadas no atual governo foi uma reforma administrativa que diminuiu e flexibilizou os critérios de contratação. Lá no Cidadania, uma das primeiras iniciativas a serem tomadas quando eleitos é justamente revisar tudo isso e exigir, sim, critérios técnicos e de qualificação, até para prestigiar o servidor, que merece ser liderado por quem é competente de fato e de direito. Qual é a proposta do teu partido, da tua candidatura, do que diz respeito hoje à organização administrativa do município de Alvorada? Amor, nós
separaremos a administração do município em 5 áreas de desenvolvimento, e serão 5 secretarias. O que ele disse? Sim. Serão 5 secretarias. Nós vamos reduzir hoje CCs que giram em torno de 300, mais em torno de 300 estagiários, mais os FGs, mais os terceirizados indicados. Nós vamos reduzir tudo isso e vamos dar, com esse enxugamento, dar mais funcionalidade ao governo, economia, e vamos, como que diz, computadorizar toda a gestão. Nós vamos qualificar a gestão com um sistema que vai ter toda a informação que o cidadão quiser, ele vai entrar no site e vai ter a informação. Hoje nós vamos ali na prefeitura, somos mal atendidos, ficamos ali na espera, nós não, o nosso governo vai ter uma máquina administrativa enxuta e que funcione. E uma máquina administrativa também nós entendemos que tem que descentralizar o serviço, nós temos que ter uma atenção especial não só para a comunidade do centro, a gente tem que dialogar com a comunidade do bairro, de todos os bairros, quem vem lá do Umbu, quem vem da Salomé, quem vem do Sítio dos Açudes, quem vem da Aparecida, e nós temos que ter um olhar humanizado sobre a administração. As pessoas precisam e devem ser tratadas, o seu mínimo que o servidor público tem que praticar em relação a quem paga os impostos, quem paga os nossos salários como administradores. Qual é a tua posição em relação ao atendimento da população hoje, Júnior? 30 segundos. O atendimento é um desrespeito. É profundo desrespeito o atendimento em todas as áreas nessa cidade. E sempre foi. Não vamos tapar o sol aqui com a peneira. Sempre foi um desrespeito. E os vereadores dessa casa nunca fiscalizaram. Os vereadores vivem em berço esplêndido nessa casa aqui, que é muito bonita, não condiz com a realidade da cidade. Então, nós queremos que tenha um serviço que atende, um serviço qualificado, um serviço que seja para o povo, o servidor público qualificado, treinado para atender bem as pessoas, bem remunerado, um servidor que seja contente com o trabalho dele. Obrigado, candidato. Está feita a rodada? Candidato, direito de resposta? Sim, em relação ao Juliano, falou que a candidatura é uma piada. O candidato Júnior Caminhoneiro pede direito de resposta em relação à citação do candidato, dizendo que a candidatura dele era uma piada, né? Vai lá, candidato, 30 segundos. O candidato Juliano Marinho falou que a minha candidatura é uma piada. Sabe por que ele falou que a minha candidatura é uma piada? Porque eu sou um caminhoneiro, porque eu não tenho a indumentária deles aqui. Talvez as roupas que ele usa sejam o meu salário do mês. Por isso que ele diz que a minha candidatura é uma piada. A nossa candidatura é a candidatura do povo alvoradense. A nossa candidatura não é piada, porque a nossa candidatura é o povo. Um político que chama a candidatura do povo de piada, ele está ofendendo o povo de Alvorada. Ele está ofendendo um trabalhador que acorda cedo, que sai de manhã para trabalhar. Ok, obrigado, candidato. 30 segundos, Júnior Marinho. Candidatura piada é porque é uma candidatura demagógica. Não coloque palavras na minha boca, candidato. O senhor passou ofendendo todos os candidatos ao longo desse debate. O senhor não tem proposta. O senhor atua com demagogia plena. Eu sou trabalhador dessa cidade. Eu acordo cedo e saio cedo para dar aula todos os dias. Tenho orgulho de ser trabalhador de Alvorada. Eu jamais ofenderia a classe trabalhadora, que é a classe que eu pertenço. Ao contrário do senhor, eu tenho proposta para a cidade. Não com demagogia, mas com seriedade. Porque eu quero valorizar o professor. Eu não quero aqui fazer debate simplificado para reduzir salário desse ou daquele. Eu quero discutir como é que nós vamos aproveitar os 40 milhões de reais do Fundeb, que virão anualmente a mais, a partir de agora, para valorizar o professor e não para fazer demagogia. Obrigado, Juliano Marinho. Douglas Martelo, 3 minutos aí, suas considerações finais para a nossa audiência aí que está, né, com a gente até agora. Vai lá. Primeiro, agradecer muito ao Olhar TV, aos candidatos, pela participação no debate, pela coragem de vir debater sobre a nossa cidade. Mais uma vez, lamentar a falta de comprometimento e compromisso com a Alvorada, do candidato Apolo e da candidata Estela. Quem quer governar a Alvorada tem que ter compromisso, tem que debater, tem que fazer confrontamento de ideias. E eles fugiram ao debate. Assim como são os governos que eles fizeram na nossa cidade, de costas para o povo, governo de gabinete, governo que não dialogava com ninguém. A Estela e o Apolo, juntos, já governaram a cidade quase 30 anos. E Alvorada segue sendo uma das cidades mais violentas do estado,
segue sendo uma das cidades com pior atendimento em saúde, segue não atingindo meta do IDEB. O alvoradense tem que sair todos os dias de Alvorada para buscar o seu emprego, o sustento da sua família, em busca dos seus sonhos. Isso tem que acabar. Esse ano a gente tem a oportunidade. Lá no domingo, nós vamos estar escolhendo o futuro da cidade dos próximos 4 anos. A Estela e o Apolo já tiveram a chance deles. Os dois juntos já deram o que tinha que dar. Passaram. E não resolveram os problemas de Alvorada. Eu quero ser um prefeito que devolva a esperança aos alvoradenses. Que junto contigo a gente possa construir um novo caminho. Eu fui me preparar. Fui para o caderno, fui para os livros, mas foi andar pela cidade. E foi lá onde eu mais aprendi. Ouvindo as pessoas, construindo soluções em conjunto. Nosso plano de governo foi assim, construído. Com as pessoas. Com todos os cantos de Alvorada. Aos 4 cantos de Alvorada. Ouvindo a todos. Do pobre ao rico. Para construir juntos uma cidade diferente. Que gere mais emprego. Que gere mais oportunidades. Que tenha uma saúde que funcione de verdade. Uma segurança para que a gente possa andar com tranquilidade. Alvorada pode ser sim diferente. Pode ser sim um lugar que devolva a esperança. Que a gente não queira mais abandonar a cidade. Que a gente possa voltar a bater no peito e dizer: eu sou daqui, eu amo a minha cidade. Eu quero ser um prefeito que coloque a cidade nesse nível. Por isso, no domingo, eu peço teu voto, no 25. Eu e a irmã Sara, estamos prontos para governar a nossa cidade nos próximos 4 anos e mostrar que é possível, sim, Alvorada ser diferente. A verdadeira mudança começa a partir de domingo. Vamos juntos construir este novo caminho. Obrigado, candidato. Candidato Juliano Marinho, 3 minutos. Quero agradecer ao Olhar TV, agradecer aos candidatos que realizaram o debate, que tiveram a coragem de apresentar suas propostas e discutir o futuro da cidade. Agradecer a você que está aí nos assistindo desde as 20 horas, já se vão quase 3 horas de debate. E não posso deixar de lamentar mais uma vez, profundamente, aqueles que fugiram do debate. Não é por acaso que os 2 candidatos que fugiram do debate são os 2 candidatos que já governaram Alvorada e fugiram das suas responsabilidades quando governaram. Não é por acaso que nós chegamos até aqui com os problemas que nós temos. A culpa é de quem governou e não resolveu. A culpa não é tua. A culpa não é tua pelo voto que tu já deu de confiança a algum deles. A culpa é deles que não aproveitaram a oportunidade. Por isso, eu quero aproveitar para te convidar a refletir. Tu que já digitou 13 com esperança e não deu certo. Tu que já digitou 15 com esperança e não deu certo. Não desista de Alvorada. Não desista do teu futuro. Não desista da nossa cidade e não desista de sonhar. Alvorada pode muito mais. Não pelo caminho de sempre. Não apostando nos velhos políticos, os políticos tradicionais, da velha política, apostando num caminho novo, apostando em quem tem proposta, em quem mora nessa cidade. Nós vamos eleger no próximo domingo o primeiro prefeito de Vila de Alvorada. O primeiro prefeito que vai ter coragem para enfrentar os problemas da cidade. Um prefeito com seriedade, um prefeito que não foge de debate e não foge da luta. Quero te convidar a pensar que Alvorada que tu quer daqui para frente. Se é Alvorada de candidatos que fogem do debate ou se é Alvorada de um prefeito presente, de um prefeito que quer mudar a gestão do Hospital de Alvorada, que quer abrir a UPA 24 horas, que quer gerar emprego e renda aqui na nossa cidade. Se tu quer um prefeito preocupado com a segurança pública. É isso que nós queremos. Eu quero construir uma nova história para Alvorada, porque chega dos mesmos. Assim como tu, eu me decepcionei muito com os políticos tradicionais de Alvorada. Me decepcionei muito com a velha política. Por isso, escolhi um caminho novo. Por isso, escolhi sonhar, escolhi ousar, escolhi enfrentar os problemas da cidade como teu prefeito. Como prefeito de um povo trabalhador que merece respeito, merece dignidade, merece, sim, um governo que trabalhe para cuidar da nossa gente. Obrigado.
Candidato Júnior Caminhoneiro, 3 minutos, suas considerações finais. Quero agradecer ao Carlos Soares, quero agradecer ao pessoal da imprensa, quero agradecer aos colaboradores do Olhar TV, agradecer aos demais candidatos, quero agradecer aos assessores que estão ali, fazendo também seu papel. E quero dizer que no próximo domingo, tu tem que olhar para dentro de ti, perguntar para ti mesmo, para o teu coração, que tipo de prefeito tu quer para a tua cidade. O prefeito que anda de carrão, o prefeito que quer ganhar bem, o prefeito que não sabe os problemas, esse prefeito que tu quer, ou tu quer um prefeito como tu, trabalhador, um prefeito que tem a sua família lá na periferia, que pega ônibus, é esse tipo de prefeito que tem que ter para governar a cidade, olhando para os reais problemas da cidade. Experiência e sabedoria se tem com vivência. Quando tu for ser um prefeito que vai ter um altíssimo salário e vai ser um cara de gabinete, que vai atender as pessoas para dar tapinha nas costas, tu não vai ter o sentimento real da população. Então, nesse domingo, escolha aquele que se identifica mais contigo, com a tua história. Escolha aquele que está lá na periferia junto contigo. Aquele que não vai só na eleição. Aproveitando a eleição, eu quero lamentar mais uma vez a falta aqui dos candidatos Estela e Apolo. A Estela, uma turista eleitoral aqui de Alvorada, que de 2 em 2 anos aparece para pedir o teu voto. O Apolo, um turista administrativo, vamos dizer assim, alguém que mora fora da cidade e durante o dia fica sentado ali no gabinete e lá pelas tantas, quando está a fim de se eleger de novo, endivida a cidade com uma capinha de asfalto, como outros prefeitos já fizeram, e sabe-se que ali na frente que qualidade de pavimento nós vamos ter. No dia 15 de novembro, digita 50. 50 é o candidato que se identifica com a tua vida, o candidato que vive a vida que tu vive, o candidato que pisa no barro como tu pisa. 1 minuto, candidato. Temos mais 1 minuto. Isso. O bip me atrapalhou. Então, nesse dia 15 de novembro, nesse domingo, olha para a tua comunidade onde tu mora, olha para ti mesmo, olha para a história dessa cidade, aprende com os erros que todos nós já cometemos e faça o voto consciente, o voto que vai mudar realmente a história da nossa cidade. Para mudar a história, tem que ser com pessoas novas, que me desculpem os demais candidatos, com todo respeito à pessoa de vocês, mas vocês participaram dos outros governos. Aqui do meu lado está o Valmor, que articulou a campanha Apolo e Walter, a aliança deles. O Juliano foi apoiador do governo Apolo, do governo Sarginho. O Douglas foi CC do governo Brum, ele e a família. Então, tu tem que ter um candidato que nunca participou de nenhum governo, que nunca foi assessor, que nunca esteve dentro desse sistema, e trazer o nosso sistema, o sistema do povo, para dentro do governo. Somente assim nós vamos ter um governo para o povo. Obrigado, candidato. Candidato Valmor. Boa noite a todos. Nossas considerações finais. Só confirmar se o áudio está ok. Tá funcionando lá, só não tem um retorno ali, mas está... Tá certo, então. Boa noite a todos. Quero agradecer demais ao Olhar TV, agradecer a presença de todos os candidatos, das pessoas aqui presentes, especialmente a tua presença, que nos acompanhou, caiu e voltou. E é a respeito a ti que nós estamos aqui hoje, é a respeito aqui que a candidatura de cidadania está se fazendo representar. E por que nós somos candidatos? Por que o Valmor e o Tais são candidatos? Porque chegou algum momento que nós não nos sentimos mais representados por ninguém. Aí tu faz 2 coisas, ou te acomoda, fica em casa, vai cuidar dos teus negócios, da tua família, ou te coloca à disposição, é o que a gente está fazendo aqui. Ao contrário do que o candidato Júnior Caminhoneiro falou, nunca estive no governo municipal. Aliás, fui convidado e declinei. Não sei quantas pessoas ele conhece que são convidados para ocupar uma secretaria que declinam do convite, ou que pedem demissão, como o Tyson fez para integrar esse projeto. Então talvez falte um pouco de conhecimento da história do candidato, mas não é do Júnior Caminhoneiro que nós temos que falar. É da proposta que pode transformar a cidade de Alvorada. Uma proposta que está apresentando um grupo de secretários, que apresentou o Maurício Cardoso, contador, professor universitário, como secretário da Fazenda do município, já convidado por outros governos, nunca aceitou. Aceitou neste. Professor Marco Verdade, já citado aqui. Beto Camparra, empresário, agente cultural da cidade, cuja família faz mais de 15 anos não se envolve em política porque acreditou nesse projeto, um projeto de transformação. Rodrigo Guimarães, já citado aqui como secretário de Segurança. E o próprio Tyson Neves, nosso vice-prefeito e secretário de Administração.
É porque nós acreditamos que é desta forma. E nada contra as pessoas, absolutamente, temos relação e respeitamos todas as pessoas. E como é importante respeitar as pessoas. Mas agora o que nós não respeitamos mais é o modelo político tradicional. O modelo de coligações e de dependência interpartidária. É por isso que nós estamos fazendo diferente. Ou quando termina uma eleição, o candidato da oposição entra no governo, ou o candidato do governo vira oposição, a gente se confunde, e no meio do governo, para se ter uma maioria, para dar uma sustentabilidade para o governo, ou para garantir a eleição que vem, traz candidatos de outros partidos. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, Tyson, e 99,9% do cidadania não vivemos da política. Nós hoje assinamos uma declaração e reconhecemos firma. Primeiro, Tyson e eu, se eleitos formos, não vamos fazer convite para nenhum dos demais candidatos para integrar o governo. Por uma questão de coerência, de lógica. Mas antes que fale que é pretensão de quem acha que vai ganhar o governo, não. Qualquer um dos outros candidatos que ganhar a eleição, nós vamos respeitar e torcer pela cidade sempre, assumimos um compromisso público. Não vamos integrar nenhum governo se convidado formos, ainda que tenhamos sim habilidades e competência para ocupar, por uma questão de respeito a ti, eleitor. Se não ganhar a eleição, eu continuo trabalhando no meu escritório de advocacia, o Tyson na empresa dele, nós seguimos as nossas vidas. O que a gente quer aqui é esgotar dentro do processo democrático o diálogo contigo, que não pode cair nessa história de voto útil. O voto útil ou voto fútil é o que nos trouxe até aqui. Quando nós temos opções, e temos opções reais de mudar a cidade, nós temos que olhar para ela, porque senão tu está sendo cúmplice da manutenção de um processo político falido. E eu te convido, eleitor, porque nos últimos 4 anos vem dizendo que não quer mais o político mais do mesmo, não seja tu, eleitor, o eleitor mais do mesmo, que vai na historinha do votinho útil, que vai na história do amigo Maria vai com as outras, porque nós precisamos muito mais do que isso. Okay. E nós precisamos postura de nós como cidadão, como eleitor e também como políticos. Obrigado a todos, um abraço especial para Cristiano, minha esposa, João Pedro, meu filho. Obrigado. Bom, tá feita a nossa parte, né? Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pela paciência também. E a você de casa, né? Você de casa aí que nos acompanha direto aqui no Olhar TV, tá bom? Tá dado o recado, domingo então, a gente vai conferir juntinho com vocês o que vai acontecer nas urnas, tá certo? OlharTV.com com vocês aí nas eleições 2020.